Senhoras e senhores, tenho aqui comigo hoje ele que é roteirista, ator, comediante. Eu diria comediante, Furlan, não. Sei lá. Eu coloco comediante. Ele não manda em mim. E um grande amigo meu, Daniel Furlan, muito obrigado por estar aqui, cara. Obrigado por me chamar. Que isso, cara? Que isso, tentei muito. Tentou porra nenhuma. Porra, tentei muito. Porra, tentei muito, cara. Mas, cara, tô muito feliz com tudo que rolou pra ti, velho. Porra. Maneiro, legal. Muita coisa bacana tem rolado na tua carreira, né, cara? E desde o começo a gente, volta e meia se encontra, né? Volta e meia, fizemos filme junto. Tem aquele falha histórico lá, né? O Que falha. é o único falha que tem erro de gravação, é esse. Aquilo foi sensacional. Foi um dos momentos que eu mais ri na minha vida. Eu tenho, por tua causa, eu tenho uma imagem minha gargalhando. Eu não tenho em lugar nenhum, cara. Eu tenho, meu irmão, o dia que meu Serginho, filho... é a história de Serginho. Porra, o dia que meu filho fala, mas pai, você não acha graça de nada? Deixa eu te mostrar um vídeo. É muito legal. E o Falha, cara, o Falha você... O Falha de Cobertura é um negócio que eu sou muito fã, eu curto pra caralho. E vocês se divertem muito fazendo, né? É divertido, né? Falar de futebol, não levar futebol a sério, né? Esculhambar toda a cena futebolística é muito engraçado. A crítica esportiva é meio careta demais, né? É. Tem a impressão que eu tenho é que eles meio uma forçação para ser descolado que fica estranho, porque o cenário ele é sério. Tem isso, tem essa vertente A mesa redonda. Da mesa redonda descolada, mas eu acho que o que rola muito também é que futebol é um assunto que atrai muito babaca, né? Então, quando você fala de futebol, não sei como é que é você nas suas redes, fala de futebol, faz um comentário, atrai, chorume, e dá uma preguiça muitas vezes. Pô, cara, que é, cara? Por que você tá putinho por causa de time? Porra, sua mãe não tá vendo que você tá escrevendo isso, não? Ela vai ficar tão triste. Cara, e é um chorume tão grande que, pra você ver, eu sou torcedor do Internacional. E eu sigo relativamente. Eu não posto tanto. Então, porque você tem que ter uma certa exposição. Porque, assim, a minha alegria pela vitória não é tão grande quanto a minha decepção Não compensa. Pela derrota. Não compensa. Não fecha a conta. Não fecha, né? Não fecha. Mesmo que meu time ganhe duas, a alegria ela é tão momentânea, mas a tristeza ela me chateia. É igual qualquer relação de amor. É isso, nos relacionamentos também são isso. A decepção, a desilusão, a frustração é muito maior do que a alegria, do que qualquer coisa positiva. No final não fecha. Talvez todos os setores da vida sejam assim, aí teria que parar para fazer uma análise. Entendi. Mas no futebol e no amor, acho que porque o futebol é uma relação de amor, né? Mas você já se decepcionou muito nas suas relações amorosas? Todo mundo, né? Não. Meio que termina assim, né? Mas aí demora um Ou então você morre antes, pode ser, tem essa opção também. Eu tive relações que acabaram porque acabaram. Todo mundo de boa, acabou, valeu. Eu acho que eu tenho essa visão porque talvez eu não tenha sofrido tanto. Talvez essas foram as relações em que eu não sofri tanto e a pessoa sofreu pra caralho. E a pessoa tá na merda até hoje. E eu falando, não, a gente acabou de boa. A pessoa tá lá. Mas cara, todos os momentos da minha vida em que eu fui pra terapia foi por causa de relacionamentos amorosos. É mesmo. Nada me leva a ponto de, não, eu preciso ver essa questão minha, a não ser os finais de relação. Todos eles foram muito sofridos. A não ser esses que eu caguei. Mas é porque eu acho que eu não gostava. Quando eu gostei, era sofrido. Gostar é uma merda, não pode. Mas você faz terapia até hoje? Cara, eu fiz um pouco no final do meu casamento, o que obviamente não deu muito resultado, porque eu falo nesse assunto com uma certa frequência. Eu fui casado muito tempo, né, cara? Então no final do relacionamento eu senti que eu precisava me reposicionar, porque eu vim para São Paulo em 2004 e casei. Então toda a minha vida em São Paulo era com aquela pessoa. Aí você fica perdido depois, não sabe nem quem eu sou, né? Quem que eu era mesmo? Perdidaço. Perdidaço total. Tomei um pezão e fiquei... E aí, agora? Com filho ainda, então assim, eu me via naquele lugar. E aí eu falei, pô, e aí? Pra onde eu vou? O que eu faço? Quem sou eu? É isso aí. Tu já se pegou nessa de se questionar? Tão ligado numa pessoa que você fala, perdi uma parte minha. Quando acaba aí você fica meio perdido, não lembra direito quem você é sozinho, né?
que é uma outra coisa. Será que você é um cara que desenvolve relações, como é que eu posso dizer, de dependência nos seus Não, relacionamentos? acho que não. Acho que não é isso, não. Não sei, mas acho que é diferente, né? Você tá sozinho ou você tá com outra pessoa, ainda mais quando é muito longo, né? Fica as coisas meio que se misturam ali, as duas vidas todas, e na hora de separar não é mole, né? Quando você passou a se tornar um cara conhecido, que aliás aconteceu em que momento? Em que momento você se deu conta que deu essa virada? Do tipo, Cara, o não pessoal tá me sei. reconhecendo aqui. Foram É vários... mais pelo quê, assim? Quando te encontro na rua e vem falar com você, é porque você fez coisa pra caralho. Então, cada um... É mais... O choque é mais, né? O choque é mais. É mais. Mas cada um... Tem muita gente que chama de craque Daniel, por causa do Falha. Tem do Último Programa do Mundo, ou da MTV como uma forma geral. Tem do Pico da Neblina. Uhum. Tem... Porra, mas foi muito... Não tem uma coisa assim que deu um clique. Foram várias viradinhas, assim. Então, meio que nem senti muito. Tipo, você coloca um sapo numa chapa quente... Você vai esquentando aos pouquinhos. Eu nunca fiz isso, Daniel. Eu li isso também. Eu não tenho o hábito de botar... Ótimo. Torturar sapos animais, né? Torturar animais não. Mas eu li que você bota um sapo e se você bota ele numa chapa quente, ele pula, ele sai fora. Tá. Se você vai esquentando aos poucos, ele não percebe. E uma hora ele morre. Aonde você buscou essa informação, Daniel? Não, às vezes eu digito no sapo no Google e vejo que aparece. Cada dia aparece uma coisa nova. Teve um dia que apareceu isso. Uma vez por semana eu vou pesquisar. Sapo. Sapo. Altas temperaturas. Estou com sorte. Vamos ver o que sai. Mas é meio isso, não percebi muito. Porque né, tinha época que a gente fazia revista. Era uma coisa muito, muito nichada em Vitória e tal. Aí tinha galera. Você é o cara da revista, não sei o que, na rua, dependendo do lugar e tal. Tinha a época da banda, que também era uma coisa super pequena, mas tinha o pessoal... Qual era o nome da banda? MTV, Ócio. Ócio, isso. A MTV também, que era uma audiência pequena, mas aí começou um pouco, depois do Último Programa do Mundo, principalmente. Aí foi meio... Engraçado, né? O Último Programa do Mundo foi o último sucesso da MTV. E era uma sucessão, assim, né, cara? Num ambiente de terra devastada, né? Terra arrasada. Terra arrasada. Foi muito inteligente que vocês fizeram. Se utilizaram desse momento para fazer algo sem compromisso nenhum, assim. Foi do caralho. E não tinha nenhum outro momento na história da televisão que aquele programa pudesse ser aprovado, eu acho. Era só ali, era só ali naquele momento. Acho que mesmo na MTV, em outro momento, talvez não tivesse rolado, eu acho. Não. Com a MTV bem, não. Era o único momento. Porque eu lembro quando eu falei com a Lilian Amarante, né? Aquela que botava pilhar, porque você tinha que fazer um programa, não sei o que, na época que tava lá, né? Eu gosto muito da Lilian, eu gosto muito dela. Sim, também. Nossa, ela me ajudou muito, assim, nesse processo aí da MTV e tal. E aí ela meio ficou assim, pô, mas agora, tipo, faltam meses pra terminar, vou levar um piloto de um programa lá pro Zico, ele vai rir na nossa cara. Programa novo, galera. Como assim? Vamos fazer um lançamento, vamos botar outdoor. Vamos espalhar outdoor por essa São Paulo aí. Vai acabar, tava mal clima de prego. Eu falei, não, porra, mas esse é o único momento que a gente vai poder fazer isso ou fazer o que a gente quiser. Nunca mais a gente vai ter essa chance. É agora. Eu posso ter feito uma interpretação totalmente equivocada da reação dela, porque ela não falou nada, mas eu senti que ela falou, pô, pode crer. Eu li um pode crer no olhar. Tá. Você sabe o olhar pode crer? Ela não podia dizer o pode crer, porque ia te criar uma esperança que talvez fosse te frustrar. Mas eu li um pode crer. Tá. Não, foi uma virada. E aí eu pensei, pode crer. Pode crer. Mas virou muito, cara. O programa virou muito. E apresentou vocês dois oficialmente, assim, né? Parecia. Foi a primeira chance de fazer uma coisa realmente autoral, né? Na TV. Porque até então o que eu tinha feito na MTV era o Furo, era o Rock Go na Mesa, eram os programas deles, né? Que eu fazia parte e tal. Mas não eram programas que eu participei da criação, nem nada. Você desenvolveu... Cara, você tem uma turma do caralho, né? Sim. Que já tá que já faz coisas, assim, que tá na atmosfera. A turma do Choque tem roteiro, quando a gente foi gravar lá o FX... A turma já tava, talvez não participando ativamente, é uma galera do bastidor que de vez em quando aparece. Sim. É uma galera meio que eu vejo que tá com vocês, assim, vocês desenvolveram uma trupe do caralho pra fazer as coisas. E fica sempre trabalhando na mesma galera. Mesmo quando não é projeto nosso, às vezes, né, a gente sempre puxa, porque a gente se deu bem junto ali, né? Então não é que a gente tem uma obrigatoriedade de trabalhar juntos porque a gente é esse grupo e tem um CNPJ aí, agora...
Não, mas naturalmente a gente vai fazer uma coisa, pô, quem vai escrever isso aqui? Ah, vou chamar os caras aqui e tal, pra, né, de repente Que você conheceu da onde? dirigir. Da onde saiu? Os caras, por exemplo, no Choque, da onde saiu o Leandro, a turma toda? Onde vocês encontrou, onde você se encontrou com essa turma? O núcleo que não é de Vitória foi o Caíto e o Leandro, eles faziam Larica Total, né, no Canal Brasil. Isso. E quando o Larica Total acabou, o Canal Brasil pediu um programa novo de humor pra eles na época. E eles conheciam a gente mais ou menos porque a gente estava fazendo na época o piloto do Overdose na MTV. Foi uma série que a gente fez na MTV que foi o que levou a gente pra dentro da MTV, né? E era a mesma produtora do... Era ficção? Carambolas. Série de Era uma ficção? ficção de uma banda de garagem e tal. Tá. Tá no nosso canal lá inteiro lá também. Eles deixaram a gente subir. Foi uma das primeiras coisas assim, de ficção mesmo. Uhum. Aí eles sabiam meio que a gente era, achavam legalzinho e tal, e pô, vamos chamar esses caras aqui pra gente formatar um programa junto e tal, que era Carambolas, que era a mesma produtora do Larica Total, era do Overdose. Tá. E a gente começou pô, o que vocês têm aí de ideia, o que eles tinham também, um conheceu o texto do outro e conheceu o outro também, né? E obviamente, pô, o Caíto mandava as coisas, era hilário, assim, e o Leandro também, um cara super engraçado. Então a gente se conheceu ali. Só que isso não foi pra frente. Eu entrei na MTV logo nesse processo. Uhum. Mas aí a gente já se conhecia. Então quando rolou o último programa do Mundo MTV, eu já tava ligado no Caíto. Quando a gente, tempos depois, foi fazer o Choque, pensar como que seria o Choque, pô, já tinha... Tá. Tava ligado que, pô, que o Leandro ia ser um cara que ia ficar engraçado na câmera. Ele nunca tinha feito nada na frente da câmera. Pô, Nunca tinha feito? não. Ele fazia chamada pro Discovery Channel. A voz das chamadas? Não, eu escrevia. Ah, ele escrevia! Era mais distante ainda. Sim. Que foda, cara. E tinha essa sensação de que... Eu tinha essa sensação, assim, de que... Julinho, ele ia ficar, né? Ele faz o Julinho. Pô, ele ia ficar muito engraçado como um motorista. Porque eles faziam, né? O Julinho dava um talk show, que era uma parada, tipo, totalmente despretensiosa, com câmera do computador mesmo, com webcam. E a gente tirava uns trechos disso para usar no último programa do Mundo, que tinha um personagem de Rogerinho do Engar, enfim. Nada foi meio que parou para fazer, tudo foi meio que aos poucos, assim. Foi né? se juntando. A galera foi trazendo ideia pra caralho. E eu lembro desse, tem no meu Instagram um dia dessa foto que eu tirei do Leandro, sentado, nervoso, com texto na mão. Ele não sabia nem segurar o texto, né? Uma coisa toda desconfortável, assim. Aí eu tirei, sem ele perceber, eu tirei uma fotinha dele, assim, todo lendo, decorando o textinho dele. E postei assim, o Brasil em breve vai se apaixonar. E se apaixonou. E se apaixonou. É um dos corpos mais desejados do Brasil hoje, Leandro Ramos. Que coisa louca, né, cara? Não, a virada que deu o projeto eu acho muito foda. E eu acho legal porque tem uma sofisticação na linguagem de vocês que é... Eu sei que também é uma punheta também de ficar filosofando em cima da comédia. É a coisa mais sem graça que existe, é falar de humor, né? Falar de humor é patético, porque você fica tentando entender o que fez as pessoas gostarem, e é algo muito natural, assim. Mas eu acho que tem uma sofisticação no que vocês fazem que é muito surpreendente a popularidade que tomou. Eu não sei porque virou. Porque, é muito surpreendente. Na minha opinião, é meio parecido com as outras coisas que a gente já fazia e que tinha uma aceitação muito mais nichada. O Choque estourou essa bolha, eu não sei porquê. Tem um tempo muito legal. Eu vou teorizar em cima da comédia. Vou fazer o que eu mais odeio, mas ok. O Falha, por exemplo, ele tem um tempo que eu gosto muito, mas eu acho que ele ainda é um passo extra. Ele tem menos piadas óbvias do que aqueles personagens caricatos. Uhum. Então, assim, eu acho o Falha ainda menos óbvio, assim, porque você tem que entrar muito na vibe daqueles dois caras pra entender aquela lógica toda. Se você não conhece o Choque e pega aleatoriamente, você ri dos personagens. Você sabe o que eles estão falando, você sabe que não tem sentido. Mas teve muito estranhamento também, o Choque. Ele não foi... Ainda mais que começou no Omelete. Putz, cara, a quantidade de que porra é essa... Nos comentários, era assim, as pessoas falando, que isso, que porra é? Como assim? Quem são esses caras? Teve o clássico, claramente, são atores, né? As pessoas, tipo, desvendando, né? Não são motoristas, né? Rolou essa dúvida. Não, tem muitos depoimentos dessa dúvida que são muito lindos. Teve uma pessoa que me falou que o avô dela disse que... Falou do Renan, né? Do meu personagem, que ele viu, assim, o Choque. Legal que eles...
mesmo esse rapaz com distúrbios mentais, eles deixam ele participar também, né? Acho fofo, né? Mas tinha essa rejeição inicial. E o Falha, esse negócio de entrar... A gente de vez em quando falava nisso, quando pensava em convidados e tal, porque muitos convidados não funcionam ali, porque... Não, claro. Nem todo... A gente fala, pô, tem que ser tipo o Rafinha, mas, que realmente entrou, que tá falando sério, mas ao mesmo tempo sabendo da surrealidade da situação, claro. Né? Que a pessoa... O perigo é ou ela, tipo, chega lá e fica simplesmente sendo séria e meio que deslocada, ou querendo não. Agora, eu entendi, é piada, né? Então vou mandar as minhas piadas agora. Que também não funciona. Eu acho que funciona, talvez funcione mais o sério do que o cara que quer fazer se for piada. Escolher um dos dois. Porque esse é o pior, o pior. O cara que quer ser engraçadão. Eu acho que essa figura vai acabar no Brasil. Será? Eu acho que vai acabar. Cara, porque a gente ainda topa muito com esse tipo de coisa. Assim, pô, eu ia te mostrar antes, aqui não pode postar ainda, mas tem um teaser de um programa novo, que chama Baixo Astral, que é um programa de astrologia, que eu produção apresento... de vocês. Eu apresento meio Carl Sagan, assim, mas com o tópico que o Carl Sagan mais desprezava, que é a astrologia. Sim. Mas eu acho muito lindo toda aquela coisa do cosmos e tal, do Carl Sagan. Aí é meio que nessa vibe, só que falando de astrologia, entrevistando as pessoas com base no mapa delas. Essa entrevista, tipo, analisa o mapa antes com uma assessoria astrológica. E depois... assessoria, então. Vai ter alguém lendo de verdade. E você está entrevistando a alma da pessoa. Porra do cara. E na verdade não interessa, se, assim, pro público ou para mim, se você leva a astrologia a sério ou não. É mais o ponto de partida para esse jogo, né? Porque os arquétipos todo mundo conhece, todo mundo está familiarizado com o básico ali da astrologia, né? E é o ponto de partida para entrar nessa brincadeira aí. É uma puta ideia, cara. E simples, assim, formato visualmente simples. Sim. E aí, eu esqueci porque eu comecei a falar isso. Sim. E aí tá sendo desenvolvido já com o canal, já tá bem adiantado, já tem até o teaser, depois eu te mostro. Boa. E só que a gente ainda esbarra, às vezes, nas mesmas coisas que o Choque, porque o Choque foi rejeitado na TV antes. A gente fez, vamos fazer a gente mesmo, né? O Choque foi, vocês chegaram a apresentar o projeto pra televisão antes? Meio pré-Choque, meio Julinho Davan Talk Show, que acho que a tendência da TV é sempre, mas não tá claro que é que é uma piada. Então fica, às vezes, eles querendo uma coisa mais fresca, mas dando esses inputs do velho, do antigo, que eles mesmos não querem mais. Mas é um vício, né, eu acho. E você sabe o que é louco? Eles não estão errados, não. Mas aí você destruiu todo... Eu fico meia hora falando aqui, tentando fazer um apelo. Eu super entendo você. Mas pro público que assiste a televisão, eu entendo eles quererem isso. Você não querer abrir as pernas e fuder o teu projeto, colocando o cara falando, Serginho! Eu entendo. Mas pra cabeça deles é uma virada muito... Te dou exemplos assim. A gente fazia o Saturday Night Live. Que era um programa dificílimo de fazer, porque é um programa de sketch cômica e com recursos da Rede TV. E assim, e ainda tem o parente gringo, né? O genitor gringo. Como é que você vai comparar se você sem recurso? Né? E também acho que eu não tinha tanta habilidade assim para trabalhar com sketch cômica. Eu muito melhor atuo do que administro, porque não era nem só escrever. Tinha todo um gerenciamento. Showrunner. Um pouco de showrunner. Eu não tenho competência nenhuma pra fazer isso. Fui me meter a fazer um negócio que eu não sabia fazer. Mas assim, foi louco, porque eles tinham esse programa. Aí um dia que o programa acabou, eles colocaram um negócio chamado A Feira da Alegria. Irmão, 3 vezes mais audiência. Então eu entendo o cara querer o bêbado Zé falar, a vida é louca. Eu entendo isso, entendeu? Quando ele olha o projeto do Choque, fica meio... mas o foda é que depois dá certo na internet, e aí o cara ele julga pela performance, né? Eu quero. Isso. Pô, mas você não queria. Mas aí o cara, provavelmente, vou te falar, eu tô teorizando, provavelmente esse pau no cu que falou, não, isso aqui não sei se é engraçado ou não é, provavelmente ele pessoalmente é fã do que você tá fazendo. Ele até olha o teu conteúdo e fala, pô, isso é do caralho, mas ninguém vai entender. Não, eu só queria deixar claro que essa expressão, essa pessoa, pau no cu, é uma pessoa hipotética, né? Não, existem muitas pessoas assim. Eu não sei Eu não conheço. Especificamente, talvez a dela seja hipotética.
Mas eu já conheci muita gente que olha a comédia e fala, mas falta um jargão, falta um jargãozinho, uma frase forte. Não dá pra jogar água na cara de ninguém. Não. Jogar água na cara, torta. Então assim, realmente talvez essa figura, ela tem uma longevidade ainda. Esse tipo de humor mais pastelão, assim. É porque a Praça é Nossa não sofre abalos nenhum, né? Nenhum. Audiência, uma das melhores audiências do SBT. Quando eu fazia o talk show, o dia de quinta-feira, que é o dia da Praça é Nossa, ninguém assistia meu programa. Era impressionante, a audiência fudida. Mas tem um mérito por trás daquilo também, que é um humor popular, que a gente não fala. Eu não falo esse humor, eu não entendo esse humor. Mas eu hoje, depois de velho, consigo olhar e ver mérito de falar, tipo, porra, eu entendi por que os caras estão achando engraçado. Eu pessoalmente não achar, mas eu entendi qual é a graça do negócio aqui, sabe? A repetição, é o grito, o exagero. A repetição dá uma tranquilidade, né? Uma eu já tranquilidade. sei que vai acontecer. Eu sei que o Nerso vai fazer isso. Mas o Nerso Capitinga eu acho muito engraçado. O Nerso é engraçado. Muito engraçado. Mas no meio dessa coisa popular você encontra umas coisas. Sabe o que eu achava muito engraçado? Galeão com bica. Não, isso não acho. Era o cara que eu adorava o Galeão. O Calma Cocada. Calma Cocada, adorava o Calma Cocada. Que ele era o cara que tinha uma gravata que emulava um pênis em processo de ereção, né? Que sacada. Né? Achava aquilo de uma genialidade. Tinha toda uma construção arquitetônica. Sim. Levantava a gravatinha. Devia ter um funcionário ali atrás com uma manivela. Uma manivelazinha. Cara, quando você fez Você fez muita coisa, né? Agora pensando assim, você fez o talk show do Kibe. Fiz o talk show. Você foi lá, pode crer. O talk show do Kibe, que era um talk show... Depois você fez o da Tatá, mas o talk show do Kibe era muito interessante, porque ele muito acontecia como se não estivesse gravando, né? Eu não conseguia entender como algum retardado não tinha entendido que estava gravando. Mas você acreditou que eu era realmente o diretor? Mesmo que eu entendi que você sacou que era uma pegadinha. Não, cara. Claro que não. Porra, mas então você atuou muito bem. Que você falou, você tá dirigindo? Eu falei, sim. Eu falei, o Rafinha tá acreditando. Não. Quando eu entrei e vi o cara da grua fazendo assim pro lado, eu falei, esse cara já tá trabalhando. E aí eu vi que tava tudo acontecendo, eu falei, porra, eu não vou ser o cara que vai falar tipo, você tá gravando, né, pessoal? Vocês estão me sacaneando. Eu falei, não, vamos brincar até o final aqui. Porque também eu sou um cara que nada que você me perguntar, eu não posso responder. Eu vou segurar, tipo... Você não vai arrancar uma informação minha em bastidor que eu não falaria na frente da câmera. Eu não consigo imaginar alguma coisa que eu não venha a falar se não me perguntarem. Então não tinha nada que eu não falaria se você não me perguntasse numa entrevista convencional gravando. Mas tem gente que caiu, né? Cara, então eu tenho essa dúvida. Tem lá os episódios, acho que eles não estão mais no ar, né? Mas alguns eu fiquei na dúvida. Até que ponto, né, que eles estavam acreditando. O objetivo era tirar informações do cara enquanto, a princípio, não estava gravando. Ou deixar a pessoa meio puta ali com aquela situação. E aquele diretor que eu fazia, que ficava, interrompendo, enchendo o saco toda hora, falando coisas absurdas. Era ver a reação das pessoas na situação em que ela acreditava que não estava gravando. Ou, pelo menos, ela acreditava que aqueles caras eram realmente a equipe, né? E não atores. Teve a temporada que foi com o Caíto também, né? Foi a segunda temporada. Sim. Acho que você não tava, né? Não, você tava na primeira. A primeira era que era humorista, né? Era muito engraçado. Teve uma que o Caíto entrou, era com atletas. Não era de Olimpíada. Mais. Não era de Olimpíada, era uma temporada segunda, de Olimpíada. E aí o Caíto entrou, eu naquela de diretor, falso diretor, né? E o Caíto entrou como um segundo convidado que era da modalidade fute-tiro, que era um futebol com tiro. E aí ele sentou, acho que era com a Luísa Parente, eu acho, da ginástica olímpica, uma coisa assim. E o Caíto falando com muita dificuldade, muito humilde, assim, uma pessoa com dificuldade de se expressar muito severa, assim. E eu meio que dando esporro nele. E, mas aí a modalidade... Aí ele falava fute-tiro. E ela ficava tentando ajudar ele. Tiro. É bom. Tinha alguns que funcionavam, assim. E no final das contas, se a pessoa realmente estava acreditando ou se ela estava fazendo quando estava acreditando, no final das contas não faz diferença. O resultado é na frente da câmera. E depois na Tatá, foi legal a tua experiência. Foi um tempo que você fez lá, né? Eu fiz as 3 primeiras temporadas.
É, maneiro, né? Aquela coisa... Agora, a Tatá, eu acho que ela trafega muito bem nos dois universos, o popular... Sim, né? talvez. Ela é o nosso Nirvana. Ela que une todas as tribos. Ela vai... né? Todo mundo que às vezes é comediante ou gosta de um humor um pouco mais sofisticado ama ela. Aham. E a galera popular também ama E ela porque super faz vai as com a duas Bruna coisas. Marquezine, faz a piada. Eu acho que ela é a única que une todas as tribos, como o Dinheiro Preto profetizou. Só que ele achou que seria o Nirvana. É isso. Não, ela manda muito bem, cara. Eu fui no programa lá também, foi muito legal. É teve louco. esse que você É foi. louco, né, cara? Porque é isso, né? Eu acho que um dos grandes do sucesso ali dela é poder trafegar nessas diferentes áreas, assim. Ela faz a entrevista com o Caio Castro, mas também faz o comediante rir. Você conseguir fazer isso é genial. Sim, é muito raro, né? Não é simples não fazer isso, cara. Milionário não é à toa, né? Milionário, não precisa de mais nada. O projeto do Choque vocês chegaram a levar pra televisão. Me conta essa história que eu acho muito boa. Então, que foi difícil, aí não rolou. Do Choque não, era do Choque, né? É, do Choque, mas é um choque meio pré-choque. Isso. Que o Choque, na verdade, ele foi uma provocação lá do Romariz, do Omelete, né? Que ele pediu um falha de cobertura falando sobre cinema. Perguntou se a gente não poderia fazer. Aham. E a gente meio que quase fez, assim, mas no final das contas a gente propôs vamos fazer um novo, então. Aí ele falou, beleza, faz aí. Quase fez seria você Seria- e o Caíto, é. os dois personagens. Fazer Falando um de falha, cinema. só que abordaria cinema e tal. Aham. A gente chegou a considerar, acho que rolaria e tal, mas mais sentido fazer um novo. Mas antes disso, na época que era Julinho da Van Talk Show, que era um embrião, aí o Leandro que sabe dizer melhor, mas eu acho que ele chegou a apresentar em alguns canais. E teve depois também, depois da internet, antes da Globo, eu acho que teve também, bateu na porta de canais que, putz, isso é muito masculino, Tá. uma parada assim. E não é, E depois né? foi pra Globo. E não eu, é, na eu verdade, não né? acho, mas eu não sei, cara, porque eu não sei se eu consigo falar sobre as coisas que eu faço, porque o que a gente faz lá, né? Porque eu acho tudo popular e acho bem aberto, assim, mas sempre rola, não, isso aí é muito hermético, isso é muito masculino. Eu não vejo desse jeito. Mesmo o último programa do mundo, que é talvez dos três de todos os que a gente faz, os mais conhecidos pelo menos, seja o mais nichado, Aham. eu acho super popular. Pô, tem um quadro que é uma pessoa sendo esbofeteada na cara. Isso isso é popular, não é possível que isso não seja popular. Mas é um passo além. Eu acho que é o exagero do popular. Comida na cara, porra. Eu sei. Que bom que você não tem essas teorizações em cima, mas eu acho que tem um passo extra ali. É quase que tirar sarro do próprio formato, sabe? Eu acho que tem. Entendi. É difícil pra caralho falar sobre isso, mas o basta fazer e funcionar. Não É por precisa isso que eu mais não sou milionário. Agora, qual foi um momento do Choque que você lembra que foi... Quem te faz rir primeiro? Quem te faz rir ali? Que você fala, Cara, gravando é difícil, é foda. acho que o Caíto é foda. É difícil. Mesmo com o Serginho também. Rola muito na internet as pessoas postando textos que dá pra ver que eu ri antes do corte. E a gente usou o take mesmo assim. Normalmente é no falha com o Serginho. É difícil. A ingenuidade do Serginho não tem como você não rir da desgraça desse ser humano que é o Serginho da Pedra Nunes. Mas no Choque também, às vezes. Mas no Choque é mais como a gente... A gente mesmo escreve, a gente fica muito tempo escrevendo e ensaia e passa e lê. Muito difícil a gente rir de uma coisa que já estava escrita ali. Uhum. Mas quando alguém fala alguma coisa fora, ou mete um tom um pouco mais forte de indignação, eu às vezes eu rio. Eles também. Então. Entendi. E aí, mas aí tira. Tira. Mas tem uns que dá pra ver. Tem uns que você vê, assim, que a gente aproveitou o take mesmo assim, aí você vê do lado, eu tô meio assim... Logo nos primeiros tem uns momentos assim. Aham. E tem uma galera que é mais fã, que fala ali. Ali. E tem uma galera que fica Tem. decupando e tal. Que vê. Que a gente fala que, chama a pessoa pelo nome errado. Tem esses momentos que ficaram, né? Eu não sei se a gente mesmo não percebeu ou se a gente deixou mesmo... Na hora de montar, não percebeu. percebeu. Mas o take tá bom, deixa. E você participa disso? Montagem? Sim, todo mundo participa meio de tudo, assim. É do caralho você falar, vocês leem pra caralho antes de gravar, que é algo meio
único, porque É. tudo que é série que eu fiz, eu não me lembro de ter grandes leituras assim. Não, eu fico aterrorizado quando eu entro num projeto e vejo que a galera não vai ensaiar, que não vai ler, que não vai mexer no roteiro. Você precisa. Caralho, vai dar errado, galera. Ah, é? É, eu preciso. Mas eu entendo. Aqui no Brasil, eu acho que... Não sei se é só no Brasil, mas eu sinto aqui que existe um certo charme. Não, isso aí eu fiz de momento. Isso aí foi uma parada, uma sacada minha de uma hora. Eu tava dormindo até 3 minutos antes de começar a gravar, acordei e eu sou tão foda que eu cheguei lá e ligou a câmera e eu fiz a magia acontecer. Eu não acredito muito nisso, assim. Eu não tenho magia pra oferecer. Eu tenho que... Saber o que eu vou fazer. Tem que ralar. E eu acho que tem, pô, eu vejo muito mérito nisso, acho muito maneiro, assim, ralar pra caralho no roteiro, e no ensaio, e na edição também, no editar, tipo, papapá, e foi, embrulhou e vai. E eu preciso disso, eu não... Tem gente que pode ser que seja genial, que não precise, né, mas... Mas será que não é porque você escreve também? Você sabe o valor das palavras, mais do que... Pode ser, que ali todo mundo é roteirista Isso. inicialmente era roteirista que depois foram pra frente, né? Em momentos diferentes, mas todo mundo é roteirista a princípio. O Brasil tem um costume que eu acho que vai mudando aos poucos de não valorizar a figura do roteirista. E é uma palhaçada, porque, não sei se as pessoas sabem, mas as piadas, elas saem do roteirista. Os atores, eles são... Meros fantoches. Eles são fantoches de quem criou. Então, assim, tem atores bons, mas não tenha dúvida. Agora, pessoal, eu vou dizer nunca o mérito de um bom ator vai ser tão grande quanto de um bom roteirista. O cara criou. O outro é o cara que leu e falou, vou fazer isso com verdade. Porra, mas o cara criou o negócio. E aí o salário do roteirista é 5% do salário do Wagner Moura. Eu só faço esse projeto se tiver o Wagner Moura. Porra, mas e o roteirista que criou aquilo tudo? Porra, cara. Não, mas eu acho que no cinema a gente patina muito no roteiro, cara. Você acha? Você tá perguntando ironicamente? Na verdade, eu tô te dando um empurrão pra você desenvolver. Ah, tá. Não, que eu entendi. Você acha? Como se fosse óbvio, assim. É mesmo? Você descobriu isso? Patina pra caralho. Claro que patina. Não, porque tecnicamente a gente é muito bom, né? E tem muitos atores muito bons. E bons Por que atores. os filmes não são bons? Por que se não são bons? Porque eu acho... Isso é uma pergunta ou é retórica? É uma pergunta. É porque eu não sei responder. Uma pergunta? Não, obviamente que tem filmes muito bons. Estou dizendo que todos os filmes são ruins. Mas de uma forma geral, por que tem tantos filmes tão mal resolvidos? Sim, eu acho que falta bastante roteiro, mas também acho que falta coragem de quem investe em bons projetos, não só nos projetos que você acha que vão dar certo. Eu já consegui emplacar projetos que a princípio poderiam ser um grande sucesso. Mas as coisas que eu realmente quis fazer, eu tive que, batalhar muito e muitos deles eu não consegui viabilizar. Eram coisas que você acredita. Muitos sucessos, muitos diretores estrangeiros, a bombada inicial foi um puta projeto independente. Por quê? Porque o cara acreditava naquilo e ninguém acreditou. Sim. E o cara falou, mas eu tenho certeza, eu tenho a minha visão, eu tenho tá claro o que eu quero disso. Só que o cara não conseguia nem comunicar essa visão pros outros. Ela fala, eu só consigo executar. Aí o cara executa um puta projeto independente e vira um puta diretor lá fora. Não, mas isso, não sei como é que é pra você hoje, mas isso, essa saga, esse calvário, ele continua. Não é por eu ter feito muita coisa e várias coisas terem ido bem, não me credencia a apresentar projetos, coisa que era muito mais difícil te antes. Receberem, né? O pessoal te recebe. Mas a luta continua. Porque é isso. Você fala cinema especificamente? Não. Tudo. Não, vou cinema e TV, vai, não vão tudo. Mas o fato de te receberem já é um puta negócio. Já é, sim, claro. Já é uma virada monstruosa. Ligar e marcar uma reunião. Sim, eu sei que é um grande privilégio, né? Tipo, eu tô num outro momento da minha vida que é muitas das pessoas que me receberam já não estão mais recebendo. Porque eu fiz muita coisa que eu acreditava e que não necessariamente deu certo. Entendi. Então, assim, eu tô num momento que tipo, a galera sabe que eu tenho excelentes ideias. É só isso eu falando. Só eu me dando esse crédito aí. Mas que tipo, porra, o Rafinha já não tá naquele momento que um dia ele teve. Entendi. Então esse momento é um momento que você tem que respirar e falar, porra, tudo bem, talvez não seja a minha hora. E depois volta. Agora tá voltando. Com isso aqui que eu tô fazendo, que a gente tá fazendo aqui,
Tá rolando uma outra virada. Saquei. Que é, os caras querem saber o que você tá fazendo, o que você tem de ideia. Aham. Quero te patrocinar, quero não sei o quê. Vamos fazer, vamos escrever. Então, por exemplo, eu tô agora com o meu solo novo de stand-up comedy. Que eu quero lançar. Já tô no momento de lançar. Já amadureceu. Aham. Tô na hora de gravar e lançar. Antigamente eu peidava, a Netflix lançava. Semana passada eu mandei um e-mail, não me responderam até agora. E aí o ego dá aquela balada. O ego dá aquela balada. Já fica com medo do telefone da fazenda tocar. E não, já tocou muitas vezes. Todo ano o telefone. Eu tenho minha linha da fazenda. Eu tenho meu iPhone só pra fazer. Você tá na prateleira lá, polêmico. Por isso que eu dei polêmico. Polêmico. Eu tô na gaveta dos polêmicos, certeza. Você, o Vampeta. O Vampeta, o Rafael Ilha. Só os caras aqui. Esse cara pode dar problema aqui na casa. Ele não vai aguentar pressão. Caralho. Mal ele sabe que eu ia pra fazenda, esse é o cara mó legal. Os caras me adoravam. Os caras falavam, puta frustração. Não tem nenhum pau no cu nessa fazenda esse ano. A gente confiava que o Rafinha brigava com todo mundo. Mas assim, puta, aí dá uma balada. Entendi. Dá uma balada. Porra, você fala, Mas tem essa coisa, você falou de amadurecer o seu show, que tem também essa coisa que eu fico na dúvida, né? Que você fica trabalhando um negócio, a princípio você tem, pelo menos eu acho que é o senso comum, quanto mais você trabalhar naquilo, melhor vai ficar. Mas tem uma hora que começa a apodrecer na sua mão o negócio. Verdade, Você tem que lançar. Total. E se você não lança, você fica punhetando em cima do negócio, achando que ele pode ficar melhor e ele tá apodrecendo, é isso? Porque você fica nessa, não tá pronto. Né? Acho que cinema é muito assim. Você tem que lançar o bagulho. Você faz, pronto. Os caras vão editar, passa 4, 5 meses. Que absurdo. Os caras ficam editando o filme. Põe no... Pô, tem que ser... Sai de baixo, é meu o que irmão. saiu Filmou aí. Os caras fazendo, lançou cinema. Não, mas tem os caras que editam meio ano, cara. Porra, 3, 4 meses de edição tá bom. É foda. Eu já editei um filme, brother. Você fica numa punheta eterna. Faltou um efeito. Quando você... Aí você fica... Faltou um efeito. Aí toda vez que o filme passa e vai dar aquele momento que não tem o efeito, te dá nos nervos. Faltou um tonhonhonhon na hora que o cara cai no chão. Isso. Você fica, nossa, cara, caralho. Não, mas edição, mas roteiro também, né? Toda vez que você revê ou relê, você vai querer fazer de novo. Acho que tem que ter uma hora, tem o chamado prazo, Sim. ele tem que falar mais alto realmente, porque senão você fica fazendo aquilo pra sempre. Você gosta de atuar, Furlan? Gosto. Nossa, acho Te chamaram pra fazer muita coisa já de atuação, né? Acho divertido. Divertido, Eu acho mesmo? divertido, acho maneiro. Ficar fingindo que eu sou outra pessoa. Mas, puta, espera. 12 horas sentado. Mas isso é mole, né? Difícil é capinar terreno. Ficar com esperando pra certeza. gravar é tranquilo. 3 filhos, salário mínimo, isso é difícil. Ficar esperando pra gravar com comida o dia Com inteiro. catering, né? Catering. Não é difícil, é só ficar sentado. Eu acho que as pessoas, elas... atuar, obviamente... Atuar bem não é tão simples assim. Não, eu falei que é divertido. Não tô dizendo que eu tiro de letra, que eu mando super bem. Eu falei que é divertido porque eu gosto do processo, né? Mas realmente, atuar bem... E você se acha um bom ator? Cara, não sei. Eu não me pergunto muito isso, não. O que eu não tento fazer é ser aquele ator... Assim, falando de cinema, né? Acho que choque de cultura, essa coisa mais... É outra coisa. Ser aquele cara que cada vez ele tá de um jeito diferente, é um camaleão... E um sotaque, e ele manca porque ele é um veterano de... Eu meio que... Eu acho isso... Isso é visto assim no senso comum como a grande atuação. O bom ator é esse cara que se transforma completamente. Eu acho isso meio cafona. Eu não curto muito isso. Eu acho maneiro você emprestar a sua persona para aquela situação. E obviamente isso tem que ter uma certa competência para entrar realmente naquilo e... Mas se você der aquela situação, aquele texto com verdade, eu acho que isso que tá de bom tamanho. Sim. Né? Esse que é o gol. Você. É esse que é o no gol. No fundo é você, né? É sempre uma fatia de você exagerada, ou você naquela situação. Eu não acho que você precise se transformar num outro ser humano, até que quando isso... Sei lá, eu não gosto de ver muito isso. Quando eu vejo a pessoa imitando o que na cabeça dela seria aquele personagem, sabe? Acho isso não me palha. Entendi.
Ah, você fala a pessoa imitando, não a pessoa imitando o tipo de ator que ela imagina que seja bom. Não. Ela imitando o que seria aquela pessoa, aquele personagem que deram pra ela fazer. Ela faz uma imitação estereotipada, não necessariamente estereotipada, acho que vai dar a impressão errada do que eu tô querendo dizer. Mas ela faz, o que seria essa pessoa? E eu acho que isso invariavelmente fica ruim. Já te convidaram pra fazer novela? Não. Você faria? Já te convidaram pra fazer novela? Cara, me sondaram. Olha que coisa louca. Me sondaram pra fazer um puta papel numa novela da Record de Bíblia. De Bíblia. Não. Juro? Você tá inventando, não é possível. Juro. E qual era o E personagem eu acho bíblico que era você meio ia- Jesus, assim, sabe? Meio? Não dá pra ser meio Jesus. Eu Ou é acho Jesus ou não é. Não me lembro se era Jesus ou Josué. Como que você pode confundir Jesus com Eu não algum lembro. outro personagem? Eu não lembro. Era Jesus ou Josué, realmente eu não lembro. Eu lembro que era muito grande. Era uma coisa com J, era um J. Era um J e era um J que era o nome da novela. Então se a novela for Josué, eu seria o Josué. Se era Jeremias, eu não sei. Era algum J. Eu acho que era Jaime, não sei se tem esse Não personagem tem bíblico. Jaime. Mas eu acho que era Jesus. E a pessoa me pergunta, a gente só gostaria de saber, no momento aí de carreira, Por que você não fez? se você se... Não, eu faria muito. Rafinha Bastos O é quê? Jesus O Cristo. quê? Seria um sonho meu numa novela da Record sendo Jesus. Nossa, eu faria amarradão. E- Estudaria pra fazer bem Pô, feito. não, tinha que ter feito. Eu vi uma vez, eu tava comendo uma parada num bar no Rio, assim, e tava passando uma novela da Record, e tinha uns caras ali, bêbados, às 7 da noite, assistindo, Ah. e com muita atenção eu tava ouvindo a conversa deles. E aí, uma coisa que eu percebi que era uma atração, o cara comentou com o outro assim, é muita mulher bonita nessa novela da Record, né? É uma novela bíblica, você tá vendo por causa da mulherada? Caralho. Bosta. A novela bíblica da Record é maravilhosa, porque as históricas, novelas históricas, é todo mundo cariocaço em Jerusalém. É uma malhação em Jerusalém, né? É um cariocaço, cara. Porra, Jesus! Você fala, Qual foi, Jesus? todo mundo, Jesus tem o sotaque do Alexandre Frota na novela da Record. Mas é maravilhoso. Aí tem, outro dia eu tava vendo um site que mostrava os furos, assim, os erros de gravação, as coisas que você encontrava. Fora o erro de ter topado fazer Fora o erro de ter topado. Mas assim, tipo, tinha no meio do estúdio, o Jesus caminha aqui, Josué na briga, e aí a câmera vira e tem um extintor de incêndio no fundo, assim, sabe? Mas é porque era tudo alienígena, né? Você não viu? Você não vê History Channel? Era tudo... É tudo alienígena, era tudo pô. E alienígena. um disco voador que pousou ali certamente tinha um extintor. Caralho, bro. Mas a gente fez no Choque, a gente fez o 10 Mandamentos, né? A gente faz essa análise Ah, vocês fizeram? no Canal Brasil nessa última não. temporada. E tem. o que vocês... Eu não vi. É esse. 10 Mandamentos, o episódio é 10 Mandamentos versus Nosso Lar, que é o grande choque religioso do Entendi, Brasil. Que é Nosso o- Lar fez uma audiência filha da puta também. É, né? Os 10 Mandamentos fez muito sucesso. Você sabe a história dos 10 Mandamentos? Né? No cinema. É. Que eles venderam tudo, mas as pessoas não iam ver, é isso? Exato. É. A igreja comprava. Complicado. E aí entregava para os fiéis, para eles irem assistir. E faziam caravanas pro Cinemark às 10 da manhã, que era um horário que o Cinemark nem estava aberto. É complicado. E eles arrendavam o cinema para levar os fiéis. Esse negócio, o meu primeiro namorinho de pré-adolescente ali, eu tinha uns 12. Finalmente tomei coragem e pedi uma moça em namoro e a gente combinou de ir ao shopping. Eu tava muito ansioso, a gente ia ao shopping no dia seguinte, né? Que é o lugar mais sexy para um adolescente, né? Tá, O o shopping. shopping, claro. E aí eu tava muito ansioso. Ela falou, que hora? Eu falei, 8 da manhã. Mas, porra, me precipitei. E aí no dia seguinte a gente se encontrou, né, às 8 e fomos pro shopping, chegou lá, tava fechado. Só abria às 10, pra Ih. nossa surpresa. E aí? E aí a gente foi pra uma padaria na frente, fomos comer um misto quente, né? Que teve que durar 2 horas. Era uma pessoa que você já conhecia? Era uma paquera ali do prédio da frente, né? Ah, tá. Mas a gente teve que ficar 2 horas conversando e esse relacionamento se exauriu completamente. Porra, total. Quando a gente finalmente entrou no shopping, que prometia ser um grande rolê, a gente já não se suportava. Porque a gente foi obrigado a comer um misto quente de 120 minutos. Juro.
Então tem esse trauma, você falou de trauma de relacionamento. Além é um trauma. do Eu falei, mais- cara, relacionamento mais de 2 horas não funciona. Eu, como 12 anos de idade, essa foi a conclusão que eu cheguei. na hora. Entendi. Sem contar que o shopping às 10 horas da manhã tava aberto o quê? A Pacalolo, a C&A. O que a gente ia ficar fazendo? A gente ia ficar provando sorvete, né? Que você tem direito a 2 colherinhas, né? Entendi. A gente ia provar aquele sorvete. Ia ficar folheando revista na revistaria, né? Sem comprar. É isso. E uma hora um beijo da boca acho que ia acontecer. Eu tava Ia acontecer- contando, ia naturalmente. acontecer ou não? Não. Não. Não A padaria foi tão traumatizante que não aconteceu. não rolou. Eu tive... eu tinha uma época da minha vida, eu saía com as pessoas e eu, não por querer, eu tenho uma cabeça terrível, eu esqueço as coisas. Eu sou aqueles caras que quando você vê... Sabe a história do o cara que deixou o filho no carro e foi trabalhar, o filho virou churrasco? Eu sou o cara que eu poderia fazer esse tipo de coisa. Eu sou desse gênero, assim. Minha cabeça é muito... Eu sou muito avó. Durante muito tempo, numa sequência de 4, 5 pessoas com quem eu saí, eu esqueci a carteira. E não era proposital. Pra rever a pessoa, né? Não, esqueci. Não esqueci a carteira na casa da pessoa. A gente ia pro cinema e na hora de pagar eu não tinha dinheiro. Ou ia pro restaurante, comia pra caralho, e na hora de pagar rola aquele gelo assim, ó. Constrangimento. Tipo, que qual é a merda. chance de eu realmente ter esquecido e eu ter dado um golpe, que eu não conheço essa pessoa? A pessoa com certeza sempre achava que era um golpe. E você estava muito mal de vida. Você já era conhecido ou não? Não, imagina, não. A pessoa achava, coitado desse rapaz. Não, se fosse conhecido, pelo menos a pessoa ia saber que eu não ia estar tão fodido. Ou não, ou não. Ou não, né? A velha achou, gastou todo o dinheiro com a Vanessa Camargo, deu todo o dinheiro pra menina. Hoje não tem pra pagar o cinema. É isso. Mas eu lembro, cara, eu esquecia de Você poderia ser um cara que se alimenta dessa forma, né? Através de encontros Isso. amorosos e que não paga. Nos Estados Unidos eu vejo muito isso. Eu e a minha mulher, outro dia, a gente estava passeando e eu encontrei a mesma mulher saindo com 4 caras diferentes em 4 restaurantes diferentes. Cara, ela se alimenta dessa Ela forma. vai no Tinder pra almoçar. Ah, puta que fome, o que eu vou fazer? Tinder, pum. Tem um esquema nos Estados Unidos muito louco que descobriram também. Ou ela tá procurando um grande amor. Ou pode ser, eu acho muito difícil. Ela marcaria não no almoço, 4 dias seguidos almoçando. Mas eu vi, tinha um negócio que era o seguinte nos Estados Unidos, tinham shows que você, dependendo da quantidade de pessoas que você levava pro show como sua audiência, tipo assim, consegui 10 pagantes, você conseguia mais minutos no palco. Ah, é? Eu não participei desse, mas eram bem básicos, assim. Eram open mics, ou seja, bem iniciante, assim, Aham. mas que quanto mais pessoas, se você levasse 20 pessoas, você tinha 7 minutos. Se você levasse 10, você tinha 5. E aí descobriu-se um esquema que muita mulher bonita, elas tinham muito tempo no palco. Por quê? Porque elas marcavam encontro no Tinder, direto lá, com os caras, e E os marcavam caras estavam caindo nessa armadilha. 20 pessoas. Além dessa mulher não ter interesse nele, ele era obrigado a ver um Obrigado a show de assistir. stand-up. Porque Obrigado não a tinha interesse. 20 caras ela marcava e que diziam, ó, sua convidada fulana. O primeiro, tipo, puta, vamos sair pra almoçar? Vamos, não dá janta. Vai no meu show. Porque isso tem muita cara de golpe. Isso Muito, não, desculpa, né? não, pra cair nessa você tem que gostar Nossa. muito da pessoa, tá muito cego pela paixão, porque tem muita cara de golpe. Não, sabe o que é? Vai lá. Não, né? É. Você já caiu um golpe, já tentaram passar golpe, já ligaram pra tua mãe falando, sequestramos o Danielzinho. Golpe pra caralho. Não, Minha- eu tenho um telefone fixo, né? De vez em quando eu atendo um papai! E eu sempre penso que eu vou reagir de forma super sarcástica e brincar com a pessoa, mas eu sempre fico tão puto que eu já Você fica levantei pra atender a porra do telefone. Ele tem um toque super desagradável. Você tem um telefone fixo? Tenho. Então. E aí eu atendo e fica, papai é o caralho, porra. Não tem filho pra ser sequestrado, pra passar por esse Não consegue nem- aborrecimento. Você não consegue nem estender a brincadeira, você já vai tão direto. Porra, papai é o caralho, pô. Aí ligaram pro meu pai desesperado me ligando depois. É mesmo? Mas falando do seu nome. Meu filho, você tá bem? Você tá bem? Eu falei, tô bem, pai, por quê? Ah, porque ligaram aqui chorando. Tadinho. Porra, não era nem meu número, pai. Tadinho. Na hora a gente não vê, chorando. Tadinho. Mas Minha irmã caiu no golpe do bilhete premiado, minha irmã.
Minha irmã tem minha idade. Qual que é esse golpe? Bilhete premiado, o cara chega na rua e fala assim: porra, desculpa te interromper, que eu ganhei na loteria, só que eu não tenho... aí já parou, já acabou, porra. Só que eu não tenho RG, então eu não tenho Que como golpe buscar meu péssimo. prêmio. Então assim, olha aqui, aí mostra o bilhete, é o bilhete premiado. Você fala, caralho, é real, o cara ganhou um bilhete. O prêmio é 250 Você mil pode me reais. passar a senha do seu cartão, por favor? Não é nem Mas esse qualquer tipo... conexão, pelo amor de Deus! O prêmio é 250 mil reais, mas eu não tenho como pegar. Me dá 1.000. Me leva o prêmio pra você. Aí o cara, tá bom, 1.000, vou te ajudar. O cara achando, olha, os caras espertos falando ajudar, caiu. Deu lá R$1.000 pra um cara. E o cara saiu chorando. Meu Deus, foi embora. Outro dia passou no centro, tava o mesmo cara pra outra pessoa de longe, assim, ó. Puta bosta. Eu já caí em alguns golpes, já... Por acaso eu tinha uns bilhetes de metrô em casa e um cara tocou lá em casa falando que tinha sido roubado e que precisava voltar pra casa e pedindo dinheiro, R$20. Eu falei, cara, por acaso eu tenho umas paradas. E ele falou que precisava pegar o metrô e tal. Eu tenho o bilhete de metrô aqui. Aí ele falou, não, mas é porque... Ele deu uma desculpa muito esfarrapada porque tinha que ser dinheiro, não podia ser o bilhete. Eu fiquei olhando... Aí eu falei, cara, pro cara inventar um golpe tão ruim como esse, ele tá precisando também, igual, como se ele realmente tivesse sido assaltado. Aí eu dei. Você deu o dinheiro pela má atuação. Eu fiquei com pena, porque ele era muito ruim de dar golpe. Eu falei, cara, esses golpes desse cara não estão entrando. Ele tá precisando muito de ajuda, porque ele não tá... Ele não tá tendo Ele não sucesso. tá conseguindo almoçar. Ele não Esse é um cara tá com golpista. fome. Ele não é um golpista bem sucedido. Golpe ruim. Ai, que bosta. Eu vou ajudar ele por ele ser péssimo, né? Nesse trabalho dele. Tá vendo, cara? Às vezes a boa atuação, ela serve pra alguma coisa. Tava falando. Ele pode não ser um bom roteirista. Não era. Porque não criou, né? Não criou. Ele não tá preparado pra essa resposta. Eu tenho bilhete aqui. Eu de tenho metrô, bilhete. vou te dar. Eu fico puto. Outro dia também parei no semáforo, o cara falou, tô com fome, você tem dinheiro? Eu falei, pô, cara, não tenho, mas... Puta, eu tenho aqui, eu tinha pego um frango, que eu não tinha comido direito e tal. Tá aqui, comida eu não quero. Eu falei, mas você quer comer o quê, mano? Você tá com fome do quê? Fome de vingança? Fome de justiça social. Fome de justiça. É foda, cara. E me fala o seguinte, Daniel, qual é o teu projeto que você quer fazer? Qual a tua ideia? Pra onde você quer ir? Se é que você pensa dessa forma, em futuro... Você escreve livro pra caralho. Eu trouxe um livro pra você. Você tem ou você já tem? Cadê o livro? Pega ali pra mim, pega ali. Abre a mochila. Pode abrir sua mochila? Pode. Não, tá pra ele abrir aqui, ó. Abre a tua mochila. Muito invasivo. Qual que é o livro que você me trouxe? Você não merece ser feliz. O teu livro, né? Assim, pô. Você chegou com o Posso livro ver? do Paulo Coelho? Posso ver? Deixa eu ver se ele não tá... Você já tá autografado. O nome da Giovanna Antonelli. Tá aqui, ó. Esse aqui tá vendo aí tudo que é... Amazon, Aparece direito aqui, Submarino, Matheus? Magazine Luiza, eu descobri que vende. É? Eu descobri hoje que o nome dela é Luísa Helena. Você sabia que a loja Marisa, o nome do dono, do fundador da loja Marisa, não só não é Marisa, como é Bernardo. Sabia disso? Não sabia. Então seria, no Choque a gente a gente falou isso no Choque, de mulher pra mulher, Bernardo. Essa é a vinheta correta, historicamente correta. Entendi. E o livro é o quê, cara? Me fala o que é. É um livro que eu escrevi com o Pedro Leite, né, que é roteirista nosso lá, com praticamente tudo que a gente faz. E sobre esse craque Daniel, né, que é esse personagem desprezível, né, do Falha de Cobertura, ele ensinando você a ser feliz. É um livro de autoajuda. E não é um livro de autoajuda irônico, tá? Eu tenho um sonho, mas o craque Daniel me proibiu de sonhar. Isso é maravilhoso. Pro bem dele. Que ótimo. Não é, na verdade, o que quer dizer, não é um livro de autoajuda às avessas, como muitas vezes eu vejo por aí. Ele é um livro de autoajuda, ponto. Ele pode ser não tão convencional, mas ele não é às avessas. Ele é um livro de autoajuda mesmo. Entendi. Coach é um bagulho que tá bombando muito, né, cara? Coach. É meio, ele é um coach às avessas. É um coach. Não, é um coach. Ele é um coach. Ele é um coach mesmo. Ele é um coach. Seria muito... seria entregar muito falar que é um coach às avessas. Até porque não é. Enfim, eu não sei se eu estou frisando isso o suficiente. Ele é um coach às avessas? Né?
Do caralho, mano. E vende? Livro vende? Cara, vendeu bem, cara. Tá vendendo bem. Não sei, tem tempo que eu não recebo notícias. Ah. Talvez tenha transformado num grande fracasso. Mas no Durante um começo tempo. tava bem. Tava, tipo, na lista da Veja dos mais vendidos, na categoria dele, né? Em Que é outras de listas coaches, também. que é de coaches às avessas. às avessas. Da Amazon também. Não, vende bem, cara. Até hoje eu vejo galera postando direto. Obrigado, livro brother. aí. Do caralho, Nada. do caralho. Muito bom. E você curte escrever? É um negócio que você gosta de fazer? Cara, assim? gosto. Foi divertido fazer esse. Eu e Pedro Leite, a gente escreveu bem meio a meio, assim, sabe? Então, e quando eu li as paradas que ele estava escrevendo, me inspirava a escrever coisas novas também, assim, sabe? Tipo, a gente acha que meio que se retroalimentava. Ele não sei tanto, mas eu preciso muito dessas parcerias, assim, pra me... Instigar. E foi muito bom, por isso que eu tava escrevendo o livro a princípio sozinho, chegou num momento que putz, cara, o livro vai ficar muito pequeno. E aí quando o Pedro Leite entrou, não só com o material dele deu essa encorpada, como me deu esse gás, assim, também eu continuo escrevendo. Quando vocês escrevem por exemplo, o Choque, você escreve também, né? Sim. Vocês escrevem em parceria ou cada um escreve sua parte? A gente... Roteiro final é de quem? Depende do episódio. É por Às vezes episódio. às vezes eu pego a redação final, às vezes é Tá. o próprio Pedro Leite, ou qualquer um lá da nossa galera lá, a gente divide. Aham. Mas a gente se encontra, faz um grande brainstorm, vê o trailer do filme, ou reportagem sobre o filme e tal. Vloggers falando sobre o filme, o que é um universo que eu não sabia que existia. Você vai Dos vlogs de cinema? falando sobre filme, que é horrível, né? Horrível. Por quê? Cara, é muito... óbvio que tem alguns que são bons, mas assim, é muito... Achei ruim. Não gostei. Tem essa cena que ele faz não sei o que é ruim. Mas as pessoas assistem esses vlogs ou não? Não sei, não lembro de ter reparado nas visualizações. Talvez também é isso. São pessoas que não têm representatividade absolutamente nenhuma. Mas Os vlogs Mas são corajosos. Né? são, claro. E é louco, porque também se você parar pra pensar, tem uma coisa que todo mundo quer falar de filme. Então, acho que isso é explica um pouco o choque também ter rolado, assim. Porque é um assunto que todo mundo tem uma opinião, né? Aham. Todo mundo quer falar sobre o quer filme que falar. assistiu. É. Você viu aquele filme? Aí o cara fala, não. E aí rola aquele momento aquele dilema do tipo, eu conto, mas até onde eu posso contar pra não revelar? Se eu contar de uma maneira que não instigue ele a assistir, essa conversa não vai servir pra nada. Então eu vou te contar um filme, é tipo contar um sonho. Né? Não interessa normalmente, as pessoas não têm nenhum interesse. E às vezes filmes são muito bons assistindo, mas são filmes que o resumo não é uma bosta, se você parar pra pensar. Na verdade, o filme ele serve pra você ir lá assistir, né? Alguém te contar não é a mesma coisa. Tem que Não. essas pessoas podiam aprender. O futebol também só faz sentido. Se você assistir o jogo, qual é o sentido de eu te dizer depois o que aconteceu? Se acontecerem coisas espetaculares no jogo, puta, Não, porque só faz 6 sentido. bolas na trave, um cara teve um infarto. Não, mas por que as pessoas assistem futebol? Porque elas querem saber se o time delas ganhou ou perdeu? Não, porque elas querem ver como ganhou, ou como perdeu, ou como, né? Como as mesmo? coisas acontecem. Não? Senão você viu o resultado depois, você não perdia 2 horas da sua vida vendo aqueles milionários com tatuagem religiosa correndo de um lado pro outro. Mas as pessoas assistem o jogo mesmo depois de saber o resultado, porque eu acho isso um aí fracasso. depende do jogo, né? Tem que ser um jogo muito especial, né? Senão, não. Eu também acho meio estranho você assistir um jogo que já aconteceu. A audiência das reprises esportivas nos canais esportivos é muito alta. É mesmo? A reprise do jogo, mesmo que... Ok, eu não acho muito difícil o cara ver a reprise do Ferroviária contra 15 de Piracicaba. Eu acho meio Não, difícil. mas um jogo comum? Um jogo comum. Isso eu sei. A reprise de um jogo de futebol, ela dá mais audiência do que um jogo de basquete ao vivo. É meio, então, um frango assado rolando na padaria ali, né? Que a pessoa fica hipnotizada. É isso. O futebol, ele é um belo aquário também. Não só as emoções, mas tipo, se eu olho pra TV e tem futebol, não tem surpresas. Porque a verdade é que tem muito pouca coisa emocionante acontecendo na partida de futebol, né? São 89 minutos de toque pro lado e cera, e você tem 1 minuto ali
distribuído em segundos, né, pelo jogo, que realmente uma coisa emocionante acontece. Exato. Às vezes os melhores momentos do primeiro tempo são terríveis. Então, tem vezes que você assiste o jogo e o cara fala daqui a pouco os melhores momentos. Você fala, cara, como que os caras vão editar isso? Porque não teve, não aconteceu nada. O editor de melhores momentos de um jogo ruim é um gênio. Se o cara conseguiu ver algum... Os locutores esportivos, eles conseguem... Eu acho que é uma característica muito brasileira, porque eu vejo os americanos, por exemplo, narrando não só jogo de futebol, como jogo de basquete. Às vezes acontecem lances maravilhosos que eles não mostram emoção. No futebol brasileiro, às vezes bonito passe no meio do campo é um acontecimento. E eles são obrigados e até geram uma coisa meio estranha, uma emoção meio morta, que é o grito de gol, porque eles, assim, no Brasil você tem essa cultura, quando rola o gol, o narrador grita gol, mas às vezes ele não quer, às vezes não tem, aí fica aquele gol protocolar, que é muito, você imagina uma pessoa chegando de uma outra cultura, um alienígena, ou talvez nem tão longe, e vê isso, mas por quê? Ele tá gritando, mas ele não tá gritando, ele tá só falando uma sílaba muito longa, ele esqueceu o que ele ia falar, né? É muito estranho. Porque em outros países, quando sai gol, é falar gol. É gol. É gol, e aí... Gol. E é louco quando o locutor, ele tem que narrar o gol do adversário. Por exemplo, ele é o locutor de Minas. Aí tá jogando o Atlético Mineiro com o News Old Boys. Quando é gol do News Old Boys, ele não pode dizer, tivemos um gol. Ele tem que dar um grito, mas um grito que não passe a impressão de que ele tá torcendo pro outro time, por ele ser cruzeirense, porque de repente o cara, o cruzeirense. Olha o jeito que ele comemorou o gol do News Old Boys com muita emoção. Não pode. E ao mesmo tempo, ele não pode não gritar gol, porque teve um gol, e um gol é um acontecimento. É um grito melancólico, né? Um gol! É um grito, é uma... O cara conseguir encontrar pra baixo, né? E o cara tem que narrar às vezes e comemorar o gol do time que tá fazendo gol no time dele. Às vezes o cara é cruzeirense e tem que narrar o gol do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. Tem. E ele não pode deixar claro de que ele é cruzeirense. Mas esses caras, eles são acusados o tempo todo, né? De torcer pro... não falou isso porque, na verdade, torce pro time e tal. Você pode reparar que ele... Que é uma grande paranoia, né? Você tem essa paranoia? Tipo, você achar que o narrador é gremista, alguma coisa assim? Eu tive durante muitos anos. De tentar entender no grito o que esse cara tá querendo dizer. Que essa... Quantas vogais nós temos nesse gol? E o que isso significa? Eu tenho um amigo meu, muito amigo meu de infância, o Márcio, que ele era juiz. De futebol? Juiz de futebol, já optou o Campeonato Brasileiro e tal. Juiz mesmo. Assim. Márcio Rezende de Freitas? Não, Márcio Chagas, é um puta de um juiz. Inclusive, há um tempo atrás, não sei se você chegou a ver, no interior do Rio Grande do Sul teve uma puta de uma treta, que jogaram banana no carro de um juiz negro. Não vi. Rolou uma puta de uma revolta, foi com esse meu amigo, o Márcio. Puta preconceito. O interior do Rio Grande do Sul deve ser complicado. É bem complicado. Mas isso não acrescenta a história, mas basicamente é o seguinte, a família dele é gremista. O pai dele era diretor do Grêmio. Putz. E ele virou juiz de futebol. E ele foi gremista durante muitos anos. Mas depois ele começou a gostar de futebol. Ele perdeu realmente o apreço. Quando ele entrou e começou a trabalhar com futebol, ele perdeu o time. Mas ele gostava muito do futebol. Só que eu acho que na vontade dele de não passar ser gremista, ele prejudicava o Grêmio. Fudia o Grêmio toda hora. Ele prejudicava o Grêmio, assim, tipo, não. Os caras não. Aí os caras acusavam ele que ele era gremista com a coisa do pai dele, mostravam fotos do pai dele com a camisa do Grêmio, e ele abraçadinho de criança com a camisa do Grêmio, e ele fudia o Grêmio. Mas essas pessoas, eu acho que o cara decidiu trabalhar com futebol, mas ela tinha um passado alheio ao futebol. Pô, isso não tem como. Porra, um cara que despreza, não tem interesse nenhum pro futebol, o que você vai ser? Juiz de futebol. Isso, não vai acontecer. Ou mais do que isso, as pessoas imaginarem que esse cara só virou juiz de futebol pra ajudar o time dele. Em detrimento, ele, né, vai ser xingado, espancado, agredido, mas tá prejudicando, tá beneficiando. Sei lá quem, que nem conhece, que ele torce. Senhoras e senhores, aqui ó, você não merece ser feliz nas melhores livrarias. Nas ruins também tem. Também. Tá? E, só é pra um responder. coach às avessas.
É exatamente isso. Tá, você perguntou de coisas fazendo, é isso, é o Baixo Astral, é o programa, não tem plano de carreira, não sei se foi essa a sua pergunta, foi um pouco isso, né? Não, essa resposta já me deixa muito feliz. Baixo Astral, o programa... Baixo Astral. É o programa... Astrologia Selvagem. Isso, Astrologia Selvagem, e já tem canal e tal? Então, tem um Você não canal que pode tá falar? desenvolvendo, não posso falar qual que é. É um canal de televisão fechada, pelo menos? Nem isso pode dizer? Não precisa. Tá. Não vai acrescentar em nada. Se você não disser qual é o canal, não vai fazer a diferença. Mas tem um canal já desenvolvendo, já bem adiantado, já... Vou te mostrar o teaser aqui depois de bobeira, mas não posso divulgar o teaser, né? Por enquanto. O grande dilema dos projetos tem um canal que quer fazer o meu projeto, mas eu tenho medo que ninguém assista. Você não tem, às vezes, isso? Por exemplo, vocês fizeram o Choque no FX. Não, o último programa do mundo. O Choque, não, o último programa do mundo, no FX. O último programa do mundo era um puta sucesso na MTV. Quando você faz no FX, você não fica com aquele... É que você conseguiu postar no teu canal. A gente botava na internet, né? Isso aqui é o negócio. E esse programa vai conseguir ver na TV Quase também? Não sei, não chegamos nesse ponto. Nem falaram sobre esse assunto? Não chegamos nesse ponto então ainda. O canal é grande. Breve do SBT. Vai ser um quadro da Praça é Nossa. Isso. Em que eu vou entrevistar pessoas baseadas no mapa astral delas. Isso. Não, mas é isso, mas não é um quadro da Praça é Nossa. Entendi. Gente, obrigado, velho. Obrigado, Foi do caralho. Curtiu? Foi legal? Curti. Maneiro. Tratei... mais um pra nossa conta, né? Te tratei com carinho. Com muito carinho, muito carinho. Como sempre. Ele não. O rapaz do enfio cotonete no nariz, não. Eu gosto pra caralho do que vocês fazem, irmão. Gosto muito, de verdade maneiro, do que vocês feliz. fazem. Mandam muito de verdade. bem. E toda vez que me convidam, eu vou com o maior prazer, porque... Inclusive pra tomar uma surra aquela vez do programa do mundo, foi maravilhoso. E não falha, isso aí. Foi bom. Beijo grande, gente. Até a próxima. Tamo junto. Se inscreve no canal e se inscreve no canal da TV Quase. Porque esses projetos todos que você não consegue ver no canal 294 da TVA, você pode ver no canal da TV Quase. Que chega lá, em uma hora os caras conseguem convencer os caras. Não, menino, porra, deixa a gente botar no nosso canal. Então se inscreve, vou deixar aqui na descrição. Isso. Canal da TV Quase. Eu não olhei nenhuma vez pra câmera. Você não precisa. Ah, tá. E nem eu olhei, eu tô olhando agora só. Ah, tá bom. Tá? Não fica tranquilo, ninguém sentiu falta. Tá bom. Tá? Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Mais Que 8 Minutos. Já deixa seu like, se inscreve no canal, Érica, porque as pessoas não se inscrevem. E aí não ajuda no crescimento do meu business. Sim. Entendeu? Sim. As pessoas se inscrevam aqui para dar uma força. Quem não precisa de inscritos é a Érica, que eleita deputada federal, não precisa de ninguém mais puxando o saco dessa mulher que ela invadiu. Agora é Brasília o passo, né? Agora é Brasília o próximo, mas preciso de pessoas, sim. Preciso de inscritos, de seguidores, continuar fazendo o nosso trabalho chegar cada vez mais longe. Aliás, tua rede social é bem ativa, né? Minhas redes sociais são bem engajadas, são bem ativas. A gente utiliza as redes sociais também como uma forma de acessar a juventude, acessar outros grupos para falar de política, para falar de direitos. Então a gente tem uma rede social bem ativa. Você entendeu, Érica, que você era uma pessoa com esse poder de liderança quando? Olha, na verdade eu tô entendendo ainda, né? Eu descobri que eu precisava fazer parte da política a partir do momento que eu sou expulsa de casa, vou viver da prostituição, como a maioria das mulheres e meninas trans travestis do Brasil, e tendo vindo de um lar muito cuidadosa, muito amada, criada pelas minhas avós, tias, num lar matriarcal, quando eu fui para um cenário de extrema desumanização e abjeção, eu percebi que existia algo errado com aquela realidade, com a forma como o mundo lida com a nossa existência, com os desafios que foram enfrentados por mim, mas pela grande maioria das mulheres e meninas que eu encontrei na minha trajetória. A partir daquele momento eu comecei a perceber que existia um projeto político de precariedade, de miséria, de empobrecimento, e a partir dali vira uma chave da necessidade de começar a lutar por direito, por pertencimento humano e social. E aí eu vou atrás de começar a formular sobre isso. Não tinha nenhuma bagagem, nenhuma capacidade de fazer. Quando eu retorno para minha casa, acolhida pela minha mãe novamente, é que eu consigo acessar textos ativistas, militantes
traficantes, etc., nomear todas as violências praticadas contra mim. E aí eu começo, então, uma militância em prol de direito e cidadania. Eu não tinha ainda uma compreensão, um entendimento de ser uma liderança. Depois de alguns trabalhos realizados, da militância no movimento estudantil, é que eu começo a me projetar mais como uma porta-voz dos grupos dos quais eu faço parte, mulheres, negritudes, LGBTQIA+, e aí começo a perceber que existia um canal de conexão com a minha história, com a minha vida, com as pessoas da sociedade de um modo geral, e começo a me consolidar e a me construir enquanto uma liderança. E agora eu tô descobrindo o que é essa liderança, como ser essa liderança, como fazer isso da melhor forma. Vamos lá falar da tua infância, então. Tá. Você com 5, 6 anos, como é que foi teu processo de descoberta? Como é que foi? Você me fala que você sai de casa, me conta um pouco dessa história. A minha infância é algo que eu me lembro com muito carinho, porque eu fui uma criança amada, protegida, mimada, muito bem cuidada, incentivada, né? E desconheço um pouco muito esse processo de descoberta, porque eu sempre, desde pequena, fui criada, me senti, fui tratada como uma menina, né? Eu colocava a toalha na cabeça, saía dizendo que era Paula Bratti no quintal, e isso era extremamente comum, natural, normal, nunca foi um problema pra ninguém. Aham. E cresci nesse lugar em Francisco Morato, região metropolitana de São Paulo, cidade periférica, criada pelas minhas tias, avós, mãe, né? E quando o fundamentalismo entra na minha família, na vida dos meus familiares, é que a minha identidade, quem eu sou, começa a ser um problema. E claro, uma coisa é você exercer a sua identidade na infância, outra coisa é quando você chega na pré-adolescência, adolescência, que você começa a querer então estereotipar a sua identidade, construir externamente essa identidade, que aí poderia ser enquadrado num espaço de descoberta. E a partir desse momento eu começo a ter problemas com uma família que sempre amou, apoiou, deixou ser e existir, que estavam sendo levadas por uma narrativa de que a mãe que não bateu, a mãe que educou sozinha, e etc. E aí, entre 14 e 15, os dados, os números são muito imprecisos, mas é em torno disso, eu vou ser expulsa de casa pela minha mãe, porque estava completamente alienada, tomada pelo ódio, pela necessidade de alguém que dizia que Deus não permitia aquilo, não aceitava aquilo, e vou ir pras ruas literalmente, né? Eu não vivi em situação de rua, mas precisei dormir nas ruas algumas vezes porque não tinha pra onde ir, e logo a prostituição, assim como acontece com 90% das mulheres trans travestis ainda hoje no Brasil, se apresenta como uma oportunidade de sobrevivência. E aí pra morar, pra comer, pra vestir, pra existir, pra me fazer quem eu sou, eu vou viver toda a minha adolescência da prostituição. Minha mãe, em algum momento, tomar conta, se cair em si sobre aquilo que ela havia sido levada a fazer, me resgata. Pela pressão externa, por uma ideia de uma religiosidade que, na verdade, não tem nada de religioso, é muito mais político do que religioso, porque Deus não pactua com esse tipo de comportamento, e ela percebe, inclusive, movida por Deus, que o Deus que ela cria, que ela servia, que ela acreditava, não era um Deus do ódio, um Deus que mandaria uma mãe jogar um filho ou uma filha na rua por conta simplesmente dela ser quem ela era. E me resgata, e a partir desse momento eu volto pra casa da minha mãe, eu devia ter, sei lá, 20 anos já, 19 anos, algo por aí. E aí começa o meu ativismo e a minha militância. Mas a minha infância é algo maravilhoso. Essa tua saída de casa, difícil também, né? Eu tento me colocar também no lugar dela. É muito duro. Porque essa pressão é contrariar Deus. Deus, essa figura, assim, né? Tem um poder de gerenciamento das vidas que é muito difícil ir contra. Não é absolutamente passando pano pela atitude de ter te tratado como tratou, mas também imagino que você também deva ter um nível de compreensão sobre essa pressão de que ela sente mesmo. Quando o cara na igreja fala, isso aqui tá errado. Como é que ela faz pra entender isso, né? E ela entende. Ela vai, se conecta com esse Deus, se conecta com essa verdade e diz, isso não é Deus. O Deus que eu acredito, o Deus que eu sirvo é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia. E nada daquilo que tá sendo dito. E sozinha ela faz isso. E o quanto isso é violento pra ela também. Porque aí quando a ficha dela cai do que haviam feito com ela e o que ela havia feito comigo por consequência, pra ela é muito doloroso. Porque afinal ela é uma mãe que jogou a filha na rua e que não quis saber onde estava essa filha. Ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela disse que se pudesse me colocaria no útero outra vez pra que eu pudesse renascer e não tivesse que passar por nada do que eu passei. Então é admirável também esse comportamento dela, porque sozinha, sem militância, sem ativismo, sem texto, sem abrir mão da fé dela, da crença dela, né? Ela consegue entender que, na verdade, é muito mais sobre cuidado, amor, misericórdia do que sobre qualquer outra coisa. Você, nesse momento que você sai de casa, você lembra como é que foi, por exemplo, a tua primeira experiência com a coisa da prostituição?
Como é que foi isso? A primeira vez que você fala, não, eu preciso, é a maneira que eu vou ter de sobreviver nesse ambiente. Você lembra dessa experiência? Olha, eu lembro, eu saía muito, fugia pra Morato, porque aí minha mãe me tira de Francisco Morato, me leva pra morar no interior de São Paulo, em Itu, porque ela achava que os meus amigos eram quem me influenciavam a ser quem eu era. E aí, nessas minhas fugas, nessas rupturas, nessas violências familiares que existiam, às vezes eu gostava de fugir pra Francisco Morato, porque tinha minha avó, minhas tias que ainda moravam ali, e que eram mais acolhedoras por parte do meu pai, da família paterna. E então, em uma determinada vez, né, dessas, eu já tendo sido expulsa de casa, porque esses episódios, até que de fato eu fosse de uma vez, acontecia, voltava, eram ciclos muito duros mesmo. E uma vez eu fui pra Morato e fui em busca de encontrar aonde estavam as travestis que se prostituíam na cidade. E aí eu já havia percebido uma procura muito forte de homens por meninas tão jovens, porque a gente tem uma questão muito forte ligada à fetichização, mas também à pedofilia de corpos trans travestis, as meninas muito novas, os homens mais velhos param, procuram. Então eu já tinha tido essa primeira experiência com esse mercado, que não era o mercado da prostituição, era o mercado do desejo, do fetiche, da sexualização da própria infância, porque eu tô falando de 14, 15 anos de idade, da adolescência, né? Então, eu vou em busca dessas meninas, porque eu queria comprar minhas coisas, eu queria me arrumar, eu queria ter roupas, acessórios, e eu vou conversar com uma dessas meninas, vou em busca morrendo de medo, porque eu já conhecia as histórias de rua, de noite, de travestis, etc. Já tinha uma relação com elas no interior, mas de um outro lugar, e aí me encontro com elas pra dizer, eu preciso sobreviver, eu preciso trabalhar, minha mãe me expulsou de casa, eu não tenho onde morar, eu não tenho o que fazer da minha vida, e ali começa a minha profissionalização dentro da prostituição. Isso... para ninguém isso é um caminho natural, né? Não, obviamente isso não é um caminho natural. você não escolheu. Ninguém escolhe, obviamente, assim. E muitas dessas meninas tinham histórias parecidas com as tuas? A grande maioria delas, às vezes, histórias muito piores do que a minha. Porque muitas delas relatavam episódios de abuso, agressões e violência desde a infância, né? Muitas tinham uma narrativa muito dolorida. Então, pra mim era importante ter tido a base familiar e a infância que eu tive, porque essa infância foi a proporcionadora de eu não me afundar e não me envolver profundamente com a marginalidade, com a violência, com tudo aquilo que tá em volta das esquinas, em volta da rua, em volta da noite, porque eu tinha um referencial de humanidade, eu tinha um referencial de afeto, eu tinha um referencial de proteção, eu tinha um referencial de família, eu tinha outros referenciais que muitas daquelas meninas não tiveram, exatamente por elas serem quem elas são. Então, encontrei muitas histórias parecidas como a minha, mas encontrei muitas histórias ainda piores do que a minha. Você acha que o fato de você ter tido todo esse carinho faz com que hoje você tenha a maior clareza desse ciclo, não só que você viveu, como a clareza da condição de pessoas como você hoje em dia no país, assim? Sem sombra de dúvida, o carinho, o cuidado, os estímulos, o pertencimento, a possibilidade de ser quem eu era desde a infância. Eu não fui uma criança reprimida, eu não fui uma criança hostilizada, eu não fui uma criança agredida, fui uma criança mimada, amada. Isso me deu possibilidade de conseguir fazer essa análise, inclusive de dizer, eu não vou sucumbir aqui. Eu não vou, isso não pode ser o meu fim. Eu não posso existir só nesse lugar que é muito violento, que é muito desumano, que é muito precário, que é muito cruel. Então, sem sombra de dúvida, poder olhar da forma como eu olho tem muito a ver com a base familiar que eu tive. Essa toda pressão ao teu redor, eu quero entender um pouco mais a tua cabecinha naquele momento ali, onde tem a pressão da mãe que tá em dúvida a respeito da religiosidade, aonde você de alguma maneira não tá sendo aceita e tal. Isso faz você se questionar a respeito de quem você é mesmo, da tua identidade, ou você sempre teve a mais absoluta certeza? Porque quando uma mãe fala que Deus disse o que é errado e você tá fazendo por causa das tuas companhias, isso de alguma maneira te deixa confusa? Me deixa extremamente confusa e eu vou pra igreja, eu me batizo na igreja, eu passo a virar meio que uma profeta naquele momento, na tentativa de cura, na tentativa de expurgo, na tentativa de não fazer a minha mãe sofrer, porque eu via o quanto ela de verdade sofria e o quanto aquilo era doloroso pra ela, e minha mãe sempre foi a minha maior amiga, minha maior companheira. Eu fui filha única até os 8 anos de idade, minha mãe sempre foi uma mãe muito presente, uma mãe muito maravilhosa, e eu não queria fazer com que ela tivesse aquele tipo de sentimento, que ela sofresse daquela forma, e eu era
era levada pelas visitas dos irmãos, as orações que faziam na minha cabeça, expulsar a pombagira, o demônio e toda essa loucura aonde as pessoas são levadas, eu acreditei que fosse possível deixar de ser quem se é. E fui levada por esse discurso durante algum tempo e me batizei, me converti, mesmo eu sempre tendo tido convicção de quem eu sou, de quem eu era e de quem eu sempre fui. Né? Porque eu imagino que é muita gente falando, né? É muita gente falando de forma muito agressiva. Pois é. E aí, E usando mecanismos de dor, mecanismos muito cruéis, então é difícil. Você, depois quando você volta pra casa, a tua relação, ela se restabelece com a tua mãe? Como é que foi esse reencontro, assim, tal? Você lembra do dia que você volta? Quero que você se coloque... Não lembro. Ah, Não lembro. Talvez a minha mãe lembre mais do que eu. tá. Porque minha mãe conta um episódio que pra mim não é o mesmo episódio que eu vivi, mas ela provavelmente saiba mais do que eu. Mas eu costumo dizer que o que aconteceu foi apenas uma ruptura de tudo aquilo que que estava construído. Nós demos uma pausa na nossa relação. Uhum. Eu não precisei voltar e reconstruir nada. E mesmo quando eu estava longe da minha mãe, eu sempre disse, eu não tenho nada a perdoar. Eu não senti que eu tinha que perdoar a ela. Até porque em algum lugar depois eu vou entender que não havia sido ela por escolha. Havia sido todo um processo que a levou a fazer aquilo. Ela é vítima disso também. Ah. Então quando eu volto, as relações estão ali estabelecidas. O amor, o sentimento, o cuidado. Ela havia de fato se vulnerabilizado para compreender a minha existência. Então, de fato, é algo que foi orgânico, verdadeiro, sincero, natural, profundo. Era a mãe que havia me criado, era minha mãe. Minha maior referência de mulheridade, inclusive. Minha mãe era uma mulher que trocava de cabelos, que tinha muitos sapatos, perfumes, bolsas, roupas, inclusive prejudicial na minha forma de lidar com esse mercado hoje em dia, né? Então... Criou uma consumistinha. Criou uma pequena consumistinha. E aí a tua mãe entende esse processo. É louco, né? Porque você consegue se ajudar nessa relação com ela, mas você só consegue ajudar outras pessoas se você der o passo que você deu realmente, né? De virar uma figura política e conseguir fazer com que esse processo que você viveu dentro de casa se repita, né? De as pessoas serem mais aceitas e tudo mais. Mas tenho visto esse fenômeno, Rafinha. Tem gente que ouve a tua história e fala... Pô, minha mãe ouviu tua história e me abraçou. O tempo inteiro. Eu gravei uns stories no final de semana falando sobre isso. Eu tava no Rio de Janeiro pra estreia do documentário Corpolítica, que é um documentário do qual eu faço parte. Acompanhou a minha candidatura para vereadora. E na festa uma menina veio falar comigo sobre a mãe que a aceitou, que a compreende de uma outra forma por conta da minha história. E essa não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira. São muitas vezes que eu ouço quanto a minha história e a minha história com a minha mãe consegue conectar e dialogar com outras mães, né? Pessoas já formadas que não se conectavam com as mães, né? Que de repente me mandam mensagem dizendo, olha, voltei a falar com a minha mãe por conta de você. Voltei a procurar a minha mãe por conta de você. E isso pra mim é grandioso, porque isso pra mim já é uma das minhas grandes missões cumpridas, assim, realizadas. Conseguir fazer com que as mães, com que as famílias olhem com mais amor, com mais empatia, com mais cuidado aos seus filhos e filhas LGBTQIA+, de fato é algo grandioso e que eu não preciso das vias institucionais pra fazer. É só com a minha história eu consigo esse feito. Sim. Então, assim, eu fico muito honrado e muito feliz de poder acessar essas famílias, de poder acessar essas mães, de poder levar essa história adiante. E é uma história que teve um final feliz. E eu fico feliz de poder dividir com a minha turma a tua história também, obviamente. Sim, importante. Ainda mais nesse momento de recém-eleito. Você tá feliz pra caramba, vai. Eu tô cansada, eu tô feliz. Eu tô bem feliz. Agradeço a todas as pessoas que confiaram em mim e faremos um belíssimo trabalho daqui pra frente. Iremos estender o nosso trabalho de São Paulo, mas eu tô bem cansada. Você é a primeira deputada trans? Entrou eu e Duda Salabert. Por São Paulo, eu sou a primeira. No Congresso, somos duas primeiras. Que já era uma pessoa conhecida sua? A que entrou, sim. É a vereadora de São Paulo, de Minas Gerais. E você já tinha uma... Olha que legal. Então você tem uma aliada lá, então. Tem uma aliada. Legal. Tem uma aliada. O que você... Tem alguma coisa que você fala desse mandato? Eu saio desse mandato, tem alguma coisa que eu quero emplacar. Eu quero fazer, eu quero executar, eu quero mudar. Deste mandato de agora ou o mandato que virá ainda? O mandato que virá.
Nossa, temos muitas Porque coisas. aqui era nível municipal, porque é um mas pulo muito grande, é né? um pulo muito grande. Mas olha, tem muitas coisas que a gente quer implantar, né? Deixar colocado, como por exemplo, o que nós fizemos em São Paulo, que eu pretendo levar a Brasília, que é a criação de um fundo de combate à fome. Nós precisamos enfrentar a fome, nós precisamos enfrentar a pobreza, nós precisamos enfrentar a miséria. Quem sabe sonhar com um programa federalizado de acolhimento a pessoas LGBTQIA+, em especial pessoas trans e travestis, como nós tivemos em São Paulo, o programa Transcidadania. A gente tem pensado em espaços de acolhimento para a comunidade LGBT a nível de políticas públicas de país, né? Orçamento da cultura, porque a cultura foi muito machucada, a cultura foi muito desmontada nos últimos tempos. A derrubada do teto de gasto imposto pelo governo Temer para que a gente possa, de fato, fazer política na área da saúde, na área da educação, que possa haver investimento nessas áreas. São algumas das pautas que eu pretendo olhar para trás e falar: nós conseguimos avançar nesses sentidos. Nós conseguimos falar sobre direitos humanos, sobre cidadania, sobre enfrentamento à fome, políticas de habitação, né, enfrentamento às crises climáticas, porque o país foi assim, passou-se uma boiada gigantesca nesse último governo, querendo a Amazônia pode sumir do mapa. Então, assim, são questões que para mim são caras e que eu pretendo muito forte, se não ter emplacado elas e sair, pelo menos ter deixado um caminho já assim, meio caminho andado para que as coisas se consolidem. Você, na Câmara dos Vereadores, sendo eleito, era seu primeiro mandato, Era meu aquele, primeiro né? Como é que foi conviver com essa? Você era a única ali. Como é que era conviver com esse ambiente, que é um ambiente pesado, assim, um ambiente sempre foi muito, muito masculino, né? E ainda tem uma presença feminina, mas ainda é majoritariamente Ainda é masculino. majoritariamente masculino, mas como é que se você se sentiu aceita, fazendo parte das discussões, ou se teve episódios que você falou, tem alguém aqui que não curte a minha presença? Olha, eu acho que eu consegui me virar bem e consegui conquistar a admiração dos meus colegas, assim. Houve um ou outro episódio, mas que nada grave que eu consiga relatar. Eu tô presidindo a Comissão de Direitos Humanos, consegui presidir a primeira CPI do país que investigou a violência praticada contra as pessoas trans, criamos um Fundo Municipal de Combate à Fome, conseguimos transmitir com outros projetos. É claro, o parlamento é um lugar violento, é hostil, tá? A masculinidade branca, herdeira da política, elas têm um poderio muito forte, dificulta, inclusive, a nossa chegada, por exemplo, a comissões que são importantes de serem debatidas, mas eu tenho certeza que aquilo que me espera em Brasília, aquilo que eu vivi, foi maravilhoso, assim. A relação que eu consegui estabelecer com os meus colegas... Agora o bicho pega. Exatamente. Então eu saio com uma percepção de que eu fui uma parlamentar respeitada, de que eu consegui atuar nas pautas que eram importantes. Muitas outras pautas também foram impedidas de atuar por conta do conservadorismo, de uma presença bolsonarista dentro do parlamento. Então haviam pautas que para nós eram caras e que eles dificultaram a nossa vida, mas eu não tenho uma sensação de odiada, assim, pela grande maioria. É uma meia dúzia barulhenta que um pouco me incomodou e que poucas vezes eu vi. Na grande maioria, eu consegui uma respeitabilidade que eu até fico admirada, porque eu achei que fosse ser mais difícil. Então, eu espero que essa minha surpresa também eu encontrei ela lá, né? Tem uma... a gente, os anos recentes aqui, com o governo Bolsonaro, cai uma ficha, né? Não cai uma ficha, na verdade, é algo que vem se construindo há muito tempo, que a política está ligada diretamente à religiosidade, assim. Cada vez o Estado é menos laico e você tem uma presença desses preceitos da igreja cristã cada vez mais fortes e tal. De um presidente que se assume homofóbico. Não estou nem acusando ele. O próprio fala, eu sou homofóbico mesmo. E o meu filho com uma boa educação não faz esse tipo de coisa. Quer dizer, é um negócio absurdo. É um momento confuso, né? Porque ao mesmo tempo você tem figuras como você que vão ganhando seu espaço, essa discussão ela está cada vez mais em voga, questão da aceitação, os movimentos sociais crescendo. Do outro lado você tem um presidente que fala essas atrocidades, uma igreja cada vez que critica mais e tal. Qual é a maneira que a gente tem, qual é o caminho que você sente que existe para que a gente tenha, para que realmente esse país tão conservador aceite pessoas como a Érica?
Eu acho que nós precisaremos de mais Éricas reeducando a sociedade e nós precisaremos de políticas públicas que protejam, defenda e desmistifique a comunidade LGBTQIA+. Sem políticas que nos tirem das margens, sem políticas que nos mostrem como cidadãs de direito, sem políticas que nos incluam e façam com que a sociedade tenha que viver mais conosco e perceba que somos pessoas normais, comuns, seres humanos como quaisquer outros e que não merecemos morrer apedrejadas, executadas, com nossos corpos queimados, ser expulsas das nossas casas pelo simples fato de sermos quem somos, acho que dessa forma nós conseguiremos. Nós precisamos de uma maior presença nossa nos espaços midiáticos, nos espaços políticos, nos espaços culturais, nos espaços educacionais. Nós precisamos discutir com a sociedade direito, cidadania, humanidade. As pessoas perderam o pacto de humanidade, perderam o pacto de civilidade. As pessoas são movidas pelo ódio, pela mentira, pela ganância, pela fake news. E isso precisa ser combatido. E isso se combate através de projetos políticos, mas isso também se combate a partir da presença das pessoas LGBTQIA+, em todos os espaços, da naturalização da existência LGBT. Nós precisamos naturalizar a nossa presença. Não tenha dúvida de que absolutamente tudo isso é importantíssimo. O que eu te pergunto é o seguinte: como é que eu faço para convencer pessoas como a mãe da Érica naquele momento, se esse discurso dessa igreja extremamente conservadora vem de Deus, sabe? Porque por mais meu medo, não é nem meu medo, mas assim, eu tento entender como é que você faz para vencer esse bloqueio. Se a própria igreja olha para essas pessoas, uma igreja que praticamente comanda o dia a dia dessas pessoas, que comanda o que diz o que é certo e diz o que é errado, e fala, isso aqui é o capeta. Como é que faz para quebrar esse ciclo? Seria maravilhoso, né, se a igreja abraçasse, porque aí ia ensinar para cada uma dessas cabecinhas, são seres humanos que precisam ser amados, que Deus que as pessoas vissem o mesmo Deus que a tua mãe viu em um certo momento. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue combater, dialogar fala com os essas padres, pessoas, fala com os padres. falar com as pessoas, com as lideranças religiosas. E falar com essas vidas que estão indo a esses lugares, dizer, não é possível, porque isso não necessariamente é Deus, mas isso é muito mais a ganância, o desejo, a vontade de alguns homens que lideram esses espaços religiosos em nome, supostamente em nome de Deus, para tentar colocar um controle social. Quando a gente conseguir fazer com que as pessoas compreendam isso, quando a gente conseguir pedagogizar as pessoas nesse livro para dizer, Deus não é essa crueldade, Deus não quer que as pessoas peguem armas, Deus não quer que criancinhas façam gesto de armas, Deus não quer que pessoas morram à míngua, com fome, Deus não quer que ninguém tenha seu corpo ateado fogo, seja torturada à luz do dia, executada porque quem se é. Esses não são os princípios cristãos. Dessa forma, nós conseguimos curar muitas outras mães, não só a mãe da Érica, mas outras mães foram curadas. Por esse caminho, a gente talvez consiga curar outras pessoas e ir mudando a relação que elas têm com a religião e com a sociedade, porque esses pastores, esses padres, esses líderes religiosos que pregam essas questões, não fazem isso em nome de Deus, ou em nome da fé, ou em nome da religião, fazem isso em nome dos seus interesses, fazem isso em nome da política, fazem isso em nome da manutenção do status quo de poder, fazem isso para manterem as coisas no mesmo lugares aonde elas estão, porque para eles isso é benéfico, e aí usam Deus, usam a religião, usam a fé. É importante fazer essa separação, porque senão parece que LGBTs e pessoas dissidentes estão de um lado, e famílias e religião estão do outro, quando na verdade nós vivemos numa mesma sociedade, comungamos de um mesmo país, comungamos muitas vezes da mesma fé, porque existem LGBTs católicos, LGBTs evangélicos, e não deixam de ser amados por Deus, de serem filhos de Deus, por serem LGBTs. Então é preciso reeducar, e eu acho que a reeducação perpassa por esse diálogo franco com as pessoas, e através também das instituições, né? E com essas figuras religiosas que são importantíssimas nesse debate, né? Porque a tua mãe teve uma descoberta solitária. Exatamente. Solitária. Não teve uma figura da igreja dela que dissesse, Deus não é isso. Deus é mais do que isso. Sim. É tua filha, abraça. A tua mãe teve uma epifania. Entendeu? É algo grandioso. Então eu tento ver as outras mães que hoje ficam divididas entre o amor de um filho e um líder religioso com seus interesses pessoais, os seus interesses políticos, que controla essas famílias, dizendo o que é certo e o que é errado. Mas, meu Deus do céu, Deus não era
amor, quer dizer, não era pra isso, né? Sim, sim. Deve ser muito confuso na cabeça de uma mãe de um pai isso, entendeu? É muito complexo, é muito difícil. E nós não vamos conseguir resolver essa questão da noite pro dia. Claro. Isso é uma pauta de médio longuíssimo prazo. Mas eu acho que nós estamos dando alguns avanços, estamos dando alguns passos e estamos podendo contar, inclusive, com algumas lideranças religiosas que pensam de outras formas e que têm tentado trazer um novo evangelho, um evangelho de amor, um evangelho que de fato cumpra aquilo que está no evangelho de Cristo, não esse evangelho criado da cabeça de alguém. Quem é a Érica fora da política? Quem é que a Érica gosta? Qual é a série que a Érica tá assistindo? Eu não tô assistindo nada, eu tô focada em segundo turno. Agora tá no momento. Eu saio de uma eleição e entro em outra e continuo, na verdade, eu nunca saí. E você gosta? Eu gosto de fazer campanha, mas essa tá dura além da conta, assim. Essa tá, primeiro pelo clima, né? Tá frio, choveu muito, então teve um clima que não foi muito favorável para fazer campanha. Sim. E segundo, porque o país passa por uma disputa duríssima, pesada, com utilização da violência. Opostos, né? Mas eu gosto. Mas então não tô vendo série nenhuma nesse momento. Tô tentando assistir novela quando consigo ver alguma coisa, mas também assim, tentando e falhando miseravelmente todas as vezes que tento. Globoplay, tá lá tudo lá, tá tudo lá. Eu não sabia se podia falar Globoplay. Pode. E aí eu falei, mas é isso, Globoplay. Perde na hora, mas vem depois. É isso, exatamente. Mas mesmo assim não tô conseguindo, porque aí também durmo, tô cansada, quero descansar. Mas quem é a Érica fora da política? É difícil responder isso, né? Porque eu sou... Você se considera uma pessoa feliz, você é animada, eu sou você palhaça, ri, palhaça, eu sou ridícula, eu sou sagitariana, né? Já começa por aí, amo meu signo. E acho que as pessoas de Sagitário têm essa palhaçada em si mesmo. Então eu sou uma pessoa alegre, animada, feliz, agitadíssima, agitadésima. Eu sou muito ligada nos 220. Sou um pouco preguiçosa, eu amo dormir. Então quando eu posso eu durmo mesmo, eu durmo bastante, eu durmo. Eu adoro dormir. Acho que dormir é uma das coisas mais prazerosas da vida, assim. Dormir. Gosto muito de maquiagem, de skincare, de cabelo. Então eu também fico ali vivendo esse universo quando eu não tô focada na vida política. E acho que é isso, né? Você tem uma admiração muito grande de muita figura pública, né? Tem. Eu vejo que tem muito artista que te segue, que conta. Quem são essas figuras que você tem um contato mais direto, assim, que falam contigo e tal? Olha, no final de semana eu tive com o Caetano agora, numa atividade com o Caetano que... amo de paixão. Quem mais? Elian Duca, eu amo muito. A gente sempre se vê. Ai, são tantas que é difícil a gente... Acho que nesse momento também, agora de eleição, tá todo mundo meio falando a mesma língua, assim, Todo mundo falando a mesma língua. Mas eu tenho uma relação com a classe artística antes dessas eleições, assim. A classe artística é uma classe que me apoia bastante. Desde a minha primeira campanha, muitos artistas, Lulu Santos, Pablo Vittar, né? São pessoas que eu troco, que apoiaram, que assinaram o meu manifesto todas as vezes. Assim, são muitos artistas, eu não vou conseguir lembrar o nome de todos eles, mas eu acho que esses estão dentro do que mais tenho troca nas redes sociais. E você já pensou em ser artista, você? Em algum momento da vida? Eu já pensei em ser muitas coisas. Né? Eu já quis ser modelo, eu já quis ser artista, ser atriz, assim. O que eu queria mesmo muito... Fazer uma novela. Uma novela mexicana, que quando eu era pequena eu assistia bem sofrida, bem sofrida. Como era o nome da Maria, Soraya, Paula Bracho. Muita Maria do Bairro. Mas eu sempre disse que eu era Paula Bracho. Então, eu adoraria fazer uma... Mas assim, o que eu queria mesmo, se eu pudesse, era ser cantora. Cantora? Cantora. Eu acho isso... Mas você vai no karaokê, você capricha? Não, eu não canto bosta nenhuma. Você não canta bosta nenhuma? Eu achei que você cantava pra caralho. Imagina, eu sou Não. um sonho. Um sonho. Se você pudesse escolher, eu diria, quero ser cantora. Mas assim, cantora, diva pop, milhões, pique Rihanna, Beyoncé. É esse o meu imaginário. Internacional. Porque não podia ter ser nacional, mas que não tivesse o mesmo glam dessas gatas. Porque eu fico imaginando, montar um show, uma plateia, fãs, um público que te ama, que te admira, que vai lá pra te ver, aí você abre a boca, você solta uma voz linda, e você compõe, lança álbuns. Eu acho isso maravilhoso. Não, algo que você escreveu, que saiu da tua experiência pessoal, do teu coração. Eu sou fã de Amy Winehouse, né? Então eu sou profunda. Então eu acho que eu acho maravilhoso, cara, mas olha só, uma experiência que sai da tua vida, que você manifesta através do canto, e aí você olha na plateia e as pessoas estão falando exatamente aquilo que você sentiu e pensou. Eu acho genial. É loucura, pois é. Eu acho genial, acho
Muito melhor que ser ator, que o cara vai lá, escreve um texto, você faz. Eu acho. Ah, não sei. Acho que é uma opinião que eu não quero dar. Eu acho que o cantor sofre, vai lá, canta, conta. Mas o ator, ele consegue. Mas eu namoro um ator, né? Então é difícil. Ah, bom. Aí você tá defendendo o teu lado, é isso. Você não pode falar mal agora, que senão vai soar mal em casa. Mas um ator, ele consegue. Ele interpreta, ele dá vida a um personagem, a uma ideia. Ele traz a emoção de um texto. Ele consegue fazer a gente entender através da atuação aquilo que estava naquele texto. Isso também é genial. Isso também é uma capacidade bonita. Eu acho mais genial o cara que escreve. O roteirista. Esse cara. Tá, É o cara da ok. ideia. Mas eu gosto Não, o ator, do campo entendo. da atuação. Quando o ator é bom, é realmente... Eu adoraria ser uma atriz tipo Pique Fernanda Montenegro. Mas eu não sei, você pode tranquilamente ser. Às vezes eu até sou. Entendeu? Eu, às vezes até sou. Eu imagino que para poder negociar, para conversar com aquele que você não gosta... Não, eu sou uma boa atriz, inclusive. As atrizes, minhas amigas, dizem que eu sou uma boa atriz. Então, tem um pouco de atuação atrás disso também. Tem. Eu cresci vendo novela, né? Eu consigo dissimular, eu sou uma boa atriz. Você lembra a primeira vez que você subiu no plenário para falar? Como é que foi essa emoção, assim? A primeira vez, literalmente, que eu subi no plenário pra falar, eu fiz uma das falas mais potentes, eu acho, desde a minha estada na Câmara Municipal de São Paulo. Mas eu tava meio dopada, porque eu não tava muito ansiosa, tomei remédio pra dormir. Anestesiada. Na noite seguinte, acordei meia grog, meia mole, agitada, ansiosa. E foi algo que eu não me intimidei, porque eu não tive a realidade. Porque no primeiro dia estavam todos os vereadores, imprensa, o plenário estava lotado. E eu fui muito dona de mim, eu me coloquei como candidata à presidência da Câmara no meu primeiro dia. Fiz um discurso extremamente competente, pelo menos na minha análise, e eu sou muito crítica. Todas as vezes que eu falo, eu termino de falar, eu acho que foi uma grande merda, que eu não falei nada que devia ser dito, que nada prestou. As pessoas estão emocionadas, chorando, felizes, E mas eu você mesmo ali, achando que... Poderia ter sido melhor. Mas esse eu olho e falo, foi bom. Então essa foi a minha primeira vez. Depois, quando eu voltei pra ir na primeira sessão plenário, e eu subi a primeira vez, eu fiquei muito nervosa. Pela primeira vez na minha vida, eu fiquei nervosa em precisar falar em público, e o plenário não tinha a mesma quantidade de pessoas, eu já havia estado empossada, eu já Por estava... que você acha que rolou Não isso? sei, porque acho que era a minha primeira vez ali, acho que existia uma expectativa muito grande em volta do meu nome, eu fui a mulher mais bem votada do país nessas eleições de 2020, então eu tinha feito um discurso muito potente no primeiro dia, competindo com o presidente da Câmara, então acho que tinha esse lugar e eu tava meio que sem saber e não sei, fiquei nervosa, troquei números, troquei dados e aí virei chacota em redes sociais de MBL, dessa trupe maldita e aí foi isso, acho que essas foram as primeiras vezes que eu me lembro de como foi. E você gosta desse lugar? Eu gosto. Gosta do plenário? Eu gosto, mas eu gosto mais da base, eu gosto mais das ruas, eu gosto mais do que acontece fora. Eu gosto do plenário, eu acho que o plenário é um lugar importante, é onde se tomam as decisões, é onde se fazem as negociações, é onde a gente pode usar determinado tempo para pôr as nossas ideias, para trazer algum recado importante para a sociedade, mas eu acho que poucas pessoas acompanham os plenários legislativos do Brasil. A não ser que você divulgue nas suas redes. Aí sim, tudo mas mais. aí são as minhas redes, né? Mas a rua é o contato direto, olho no olho, né? As bases é o contato tipo esse que eu tô tendo com você aqui agora. Isso pra mim é muito melhor. O que a pessoa te fala, o que aquele que gosta do teu trabalho fala quando te encontra? Nossa, as pessoas dizem tanta coisas quando Tipo elas o quê? choram, elas agradecem, elas me desejam força, elas me desejam proteção, eu recebo muito agradecimento, elas agradecem muito, elas se sentem esperançosas, elas dizem que se sentem com uma injeção de ânimo, com fôlego, com credibilidade na vida. Elas me enxergam como uma diva pop, eu acho isso ótimo, porque eu me projeto nesse lugar, na política também, então tem um lugar do fã, da admiração, da pessoa que passa mal, daquela loucura da foto, do desespero. E eu não me deparo com pessoas ruins. Como assim? Assim, eu nunca encontrei ninguém que viesse me maldizer, xingar ou falar coisas ruins. Claro, eu recebo muita ameaça e por isso ando escoltada o tempo inteiro e acho que a presença de seguranças me blinda muito e essa é uma tática também. Mas assim, todas as pessoas que me abordam com muito amor, me abordam com muita esperança, me abordam muito felizes de me terem como uma representante, uma porta-voz delas dentro da política e me abordam com muita admiração pelo trabalho e pela responsabilidade
credibilidade pela ética com que eu conduzo o meu mandato. As pessoas de fato veem o quanto a gente não ocupou a política só para ficar ali de passagem. Que a gente tem um projeto e que a gente tem um compromisso e que a gente tem mudado aquilo que está sendo possível mudar nesse momento da história e vamos mudar muito mais. Então as pessoas me recebem, eu não posso reclamar. Eu tenho muito amor nas ruas e muito amor nas redes. Muito ódio nas redes também. Mas ódio do quê? O que é esse ódio? Da onde As pessoas vem? são transfóbicas, as pessoas são racistas, as pessoas inventam mentiras. Que tipo de coisa você já escreveram pra ti? Assim? Ai, são muitas coisas. São atrocidades, das quais eu prefiro nem reproduzir. Não exatamente. Não quero que você diga exatamente o que te falaram. Mas que tipo de coisa? Tipo, é homofóbica, é isso? Tem de cunhos transfóbicos, mas tem de cunhos racistas, como, por exemplo, o meu cabelo, como, por exemplo, enfim, a minha forma de falar. Tem ameaças de morte abertamente mesmo. Vamos matar, vamos fazer, vamos acontecer. Acontece uma série de questões. Diminuiu um pouco aqui, Isso te inclusive. preocupa? Me preocupa bastante. Me preocupa a ponto de eu solicitar a proteção praticamente do Estado, né? Porque eu ando com uma escolta da Guarda Civil Metropolitana. Então, eu realmente vi o que aconteceu com a Marielle, o que acontece com mulheres trans e travestis todos os dias no nosso país. Eu não deixo de ser uma, e ainda uma que incomoda todo um sistema de opressão que nos querem morta e calada. E eu aprendi a falar e ninguém me cala mais. Então isso me preocupa, mas não me intimida, não me paralisa, não, muito pelo contrário, me dá mais força. A cada ameaça ou a cada ataque que eu me deparo, e eu tenho tentado me deparar com isso cada vez menos, através de filtros e blindagens pela minha equipe, eu percebo que eu tô no caminho certo e que eu tô incomodando porque eu tenho proposto algo novo. Se fala muito, né, que o discurso homofóbico, transfóbico do Bolsonaro, ele dá quase que uma chancela, né, para que outros se comportem da mesma forma. Você vive isso na pele? Você sente que realmente esse comportamento dele acabou meio que dando liberdade para essa turma expressar o seu preconceito? E tirar uma galera do armário. Tinha uma galera que tava ali, enrustida na violência, e de repente chega uma figura nefasta, perigosa, que estimula, incita, inclusive, esse tipo de violência contra determinados grupos, que acaba, de fato, fazendo com que a gente tenha uma crescente da violência e que a gente tenha muito mais manifestações LGBT-fóbicas do que nós estávamos tendo. Nós estávamos vindo num caminho ainda muito distante do enfrentamento da violência LGBT-fóbica no Brasil, mas que era diferente do cenário que nós estamos vendo agora. Hoje as manifestações são inúmeras, das mais diversas formas, sem a menor preocupação. Então, sem sombra de dúvida alguma, o Bolsonaro e o bolsonarismo incita, legitima e estimula essas práticas. Eu li uma notícia que você estava desmentindo que o Lula tinha te convidado para o ministério. Sim. Te convidou ou não te convidou? Não me convidou para o ministério, isso nunca houve. Foi isso que eu li mesmo, você desmentindo algo que tinha saído. Aí eu não sabia se você estava desmentindo que tinha ou que não tinha, por isso que eu fiquei confuso. Estava desmentindo uma fake news criado por bolsonaristas, é claro, porque dentro das propostas do meu programa para o ministério existiam coisas extremamente absurdas. Ah, fake news tinha até as suas propostas. Exatamente, e que estimula a ideia da ideologia de gênero, da mamadeira de piroca, do kit gay, de todas essas loucuras inventadas por essa gente que não tem o que fazer. Então eu desmenti, porque não recebi esse convite. Inclusive quero dizer para as pessoas que ficavam, mas qual o problema? Você seria maravilhosa. Obrigada, eu sei que teríamos competências para assumir no ministério, mas não é disso que se trata. Se trata da tentativa de utilização de uma pauta, de uma identidade para promover caos, mentira, desinformação, equívoco durante um momento tão difícil que é as eleições que nós vamos passar agora no segundo turno. E é difícil mesmo, viu? Tá dura. Porque cada vez vai chegando mais. As pesquisas são complicadas, porque no primeiro turno já teve isso, que muito bolsonarista não se assume. Uhum. Então, obviamente, sabia desde o começo de que ia surpreender os números dele, porque muita gente não responde a pergunta, vai votar. Não, eu mesmo conheço muita gente próxima a mim que vota e fala, no papo da mesa não fala nada. Uhum. Porque é difícil, não, entendeu? Tem que ter muita coragem mesmo pra dizer que vota numa figura como o Bolsonaro. Exatamente. E também tem muita gente que elegeu o Bolsonaro que elegeu por causa dos escândalos de corrupção. Não tenha dúvida de que isso aconteceu. Sim. Aconteceu. Muitos deles se arrependeram rapidamente com as atrocidades que o sujeito propôs e disse. Mas também tem uma galera
que não se assume porque também tem uma série de comportamentos preconceituosos, porque não fala, porque sente certas coisas que é melhor nem abrir a boca pra falar, porque olha, se eu começar a falar, ninguém me segura, sabe esses papos? Então, é um Brasil que vai se expondo, assim, é muito surpreendente isso, sabe? Porque o Brasil sempre foi... A gente achava que o Brasil é um lugar de festa, onde todo mundo se aceita, é um lugar sem preconceito, e aí na verdade. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi, né? Mas cada vez fica mais exposto, né? Mas é uma crescente também do fascismo e da extrema-direita em todo mundo, e que chega no Brasil com força na figura do Bolsonaro, e que vai desengavetando esses fantasmas, essas pessoas monstruosas, esses sentimentos monstruosos que sempre fizeram parte da nossa sociedade, que estavam ali, mas que a gente estava tentando combater, a gente estava tentando limar, a gente estava tentando dizer, olha, não dá para a humanidade seguir por esse caminho, é preciso ir por outra rota. Sim. E agora vem essa figura, legitima e torna tudo isso real, né? Vivendo. Torna tudo isso muito real e tal. Exato. Você tem o contato com as... Você me contou da história do começo lá da tua história, que as meninas que trabalhavam na rua e tudo mais. Algumas dessas pessoas dessa época mantiveram contato com você? Sim. Que de vez em quando te apontam, pô, eu lembro quando você e tal. Como é que é encontrar essa turma hoje que vendo o teu sucesso? Olha, eu não tenho encontrado muito, encontrei algumas e foi maravilhoso, assim. Elas se sentem representadas, elas se sentem orgulhosas, elas se sentem esperançosas de que é possível viver de uma outra forma também. Isso é maravilhoso. E é esse contato de tipo, ela saiu daqui, ela era uma de nós e agora ela é deputada federal, sabe? Ela é capa da revista Vogue, ela tá em lugares inimagináveis, inclusive para uma travesti negra no Brasil. Então mantive contato com pouquíssimas, e os encontros que tive, que ainda são esporádicos, foram encontros muito bons, assim, foram encontros maravilhosos. Sua mãe é viva ainda? Minha mãe é super viva. E te acompanha? Minha mãe é maravilhosa, militante, ativista, minha mãe é incrível. E ela faz parte da campanha? Sim, vê em panfleta. É uma ótima panfleteira, é maravilhosa. Por que ela é uma ótima panfleteira? Porque ela dialoga, ela vira o voto, ela não entrega um panfleto, ela vende uma proposta, ela vende uma candidata. E fala que é minha filha. Fala com os evangélicos, fala com os bolsonaristas, conversa de igual para igual, porque ela também é uma mulher evangélica que viveu, que passou. Então ela aí tem muito orgulho da filha e vai, confia, acredita. Minha mãe é maravilhosa. Te incomoda ela você contar essa história de que em algum momento foi difícil pra ela e tudo mais? De forma alguma. Ela também conta e é a nossa história. Faz parte da nossa história. E a gente conta essa história pra que outras mães não passem pelo que ela passou e que outras filhas não passem pelo que eu passei. A história dela é extremamente interessante. Sim. A tua história é muito interessante, obviamente, mas... Você poderia trazer ela aqui e entrevistá-la, ela ia adorar. É muito legal, porque ela tem uma... o que essa mulher passou é algo muito duro, assim, sabe? Sim. Que muita gente hoje fica nesse dilema, mas obviamente contrariar, né? Deus é pesado, né? É muito. Você sente que há um movimento de maior aceitação, apesar de todas essas radicalidades e tudo mais, não só a tua figura, a gente vê outras figuras tomando um certo espaço, há uma aceitação um pouco maior, você acha? Eu não sei se há uma aceitação um pouco maior, tá tão difícil fazer qualquer tipo de análise nesse momento onde as coisas estão histérico, né? Tá muito histérico. Mas eu acho que há cada vez mais uma maior resistência. E essa resistência é o que reflete na nossa chegada a esses lugares, na nossa sobrevivência, na nossa ocupação em outros espaços. Então, assim, não sei se há uma maior aceitação, me parece que não, me parece que muito pelo contrário. A sociedade está cada vez mais conservadora, a sociedade está cada vez mais atrasada, a sociedade tem retrocedido cada vez mais, mas sem sombra de dúvida há uma resistência, uma garra, uma força, uma mobilização da nossa parte cada vez maior, que sempre foi muito grandiosa, porque nós sempre fomos grupos muito hostilizados, e acho que isso reflete um pouco nisso que você trouxe na pergunta, assim. Como você recebe muito contato de trans espalhadas pelo Brasil que não sabem o que fazer, gente que quer, de alguma maneira, sair de casa, ou, sabe, dramas pessoais. Quando isso chega em você, como é que isso te afeta? Olha, dá pra ajudar todo mundo? É difícil, não dá pra ajudar todo mundo, ainda mais através das redes sociais, que tem um monte de gente, que às vezes você demora meses pra ver uma mensagem que chegou. E isso
dói, porque você tem a vontade de querer ajudar as pessoas, porque também é um pouco da tua história que tá ali, e você é vista por aquelas pessoas como uma referência, como um grito de socorro, e aí a gente avalia caso a caso, como a gente faz, se dá pra dar uma orientação, se dá pra indicar um caminho, se dá pra, enfim, de que maneira a gente consegue prestar algum tipo de auxílio, mesmo estando longe, se tá perto, se a gente recebe, porque as necessidades são inúmeras, né, e cada necessidade demanda uma ação diferente. Então a gente estuda e tenta entender quais possibilidades nós temos pra, enfim, tentar ajudar aquilo que dá, mas é impossível ajudar a todas as pessoas e, sem sombra de dúvida, isso afeta quando a gente vê, a depender do que a gente vê, porque é um pouco da minha história também ali em outras pessoas. Eu fiz uma matéria muito tempo atrás, eu fazia um programa chamado A Liga, que era um programa jornalístico que a gente contava histórias e tudo mais, e a gente fez um programa que na época era sobre prostituição. E, cara, assim, muito triste, assim, o caminho, né? Muita menina vindo do norte do país, que já chega nesses pequenos guetos, assim, são prédios aqui em São Paulo abandonados, muitas vezes controlados por facção criminosa, prostituindo, que é um caminho meio, não digo que é natural, mas é um caminho meio óbvio, assim, né? Porque ainda é o caminho. Eu não entendi. Não, eu digo assim, eu fiz esse programa que mostrava muito as meninas vindo de todos os lugares do Brasil para São Paulo com o sonho de vencer na cidade grande, São Paulo, como qualquer pessoa que vai para São Paulo tentar vencer. Mas, obviamente, davam de cara com a falta de oportunidades em mercado de trabalho e tudo mais, e acabava necessariamente para pagar, para conseguir sobreviver, caindo na prostituição, que é uma história que você me conta de muitos anos atrás. Esse caminho ainda existe, ainda é dessa forma? Provavelmente, com certeza, esse caminho existe e ainda é dessa forma, e ainda quando essas meninas não são trazidas enganadas para São Paulo, né, com que se vendem a elas um sonho de, enfim, de trabalhar com a arte, um sonho de fazer cursos profissionalizantes. Tem isso, então. Tem muito isso. E elas chegam aqui e, na verdade, elas vão ser exploradas sexualmente, vão viver em casas de cafetinas, vão ter seus documentos apreendidos, vão ter uma série de coisas que vão tirar delas a liberdade, o direito, e foram cooptadas. Quando vem ainda e a vida não é aquilo que se é, e a prostituição aparece como uma possibilidade, é menos doloroso do que quando se é enganada, se é trazida, porque é sequestrada. Claro. Você é sequestrada desse lugar. Então essa realidade ainda é uma realidade que existe. E a gente tem que enfrentar ela, e não pela prostituição em si, porque eu não acho que a prostituição é algo que deve ser demonizado. Eu não acho que a prostituição é algo que deve ser compreendida como algo que tem que ser abolido da sociedade, que coisa monstruosa, que coisa horrível, porque existem mulheres que se encontraram também na prostituição, né? Eu vi mulheres que disseram, olha, agora eu me encontro nesse lugar e essa é a minha forma de trabalhar, de ganhar o meu sustento, de ganhar o meu direito, meu dinheiro, e é preciso de tirar esse estigma, porque senão se legitima a violência contra essas mulheres também, pelo simples fato de serem prostitutas. Então, essa realidade ainda existe. Tem razão. Não. É que eu me lembro que realmente na experiência das meninas que eu vi, todas elas queriam de alguma maneira sair daquele lugar. Sabe? Não, a grande maioria não obviamente, querem. Tem muita prostituta sendo trans ou sendo mulheres ou como homens que são felizes fazendo isso, e vida que segue, cada um com as suas liberdades, não tenha dúvida. O triste é que quando isso acontece por uma falta de oportunidade. Que é a grande maioria das vezes. Né? Qual é o teu caminho, Érica? Você quer chegar em Brasília nesse momento, primeiro se habituar àquele lugar, conseguir conviver, e se você tiver... Como é que você se vê, por exemplo, no final desse mandato? Tendo conquistado, tendo ganhado mais espaço, você tem pretensões políticas ainda maiores do que isso? Tenho. Eu pretendo me lançar, quando eu tiver a idade, senadora. É preciso ocupar o Senado, é preciso ir ocupando, e vamos ocupando cada vez mais de nós nesses lugares para ir transformando, mudando a cara do poder, mudando a realidade da política, mudando a realidade das pessoas. Como eu vou estar ao final desses 4 anos que vai se iniciar a partir de 2023, eu espero que viva, firme, forte, tendo ajudado a reconstruir o país, tendo ajudado a refundar este Brasil, tendo ajudado a recolocar aquilo que foi possível, porque não serão 4 anos que serão suficientes pra gente recolocar a casa em ordem, mas eu espero olhar pra trás e falar, tá, nós tivemos 4 anos pra dar uma
organizada. Agora nós precisamos de mais tempo para ir reorganizando e até que as coisas se tornem redondas. É dessa forma que eu pretendo chegar aos finais desses 4 anos. Obrigado. Imagina. Foi muito querido. legal te Eu que receber aqui. agradeço. Que tudo dê certo pra você. Que assim seja. E de que você se acostume com Brasília, que é uma cidade insuportável. Eu não gosto muito da cidade de Chata. Brasília. Não Qualquer gosto. esquina que você vira parece igual a outra. Exato, Ah. exato. Mas eu vou me acostumar. Vai. Eu vou. É isso. Gente, um grande beijo pra você. Obrigado pela tua audiência. Segue a Érica no Instagram? Seria no Instagram? TikTok, Facebook, Tem TikTok. Twitter. Mas tá muito social. Um beijo grande, gente. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.